Ela era apenas uma brasileira trabalhando como garçonete em Dubai, quando notou a tristeza nos olhos do milionário em sua própria festa. Com uma coragem que nem ela mesma sabia que tinha, aproximou-se e sussurrou em árabe perfeito: "Gostaria de dançar?" Um pedido inocente que mudaria 2 vidas para sempre. O que ela não sabia? Que carregava sangue nobre em suas veias e um anel que valia bilhões. O que ele não esperava? Que cancelaria um noivado arranjado com uma princesa por alguém que o fez sentir vivo pela primeira vez. E você? De onde está assistindo essa história de amor impossível que atravessa desertos e oceanos? Comenta aí embaixo. Se gostou dessa prévia, se inscreve no canal e deixa seu like. Tem muito mais emoção chegando. A mansão Al-Rashid resplandecia como uma joia encravada na costa de Dubai. Cristais de Murano refletiam, luzes em 1000 direções enquanto a elite global transitava pelo salão principal, em trajes que custavam mais do que muitos ganhariam em anos de trabalho. No centro deste universo de opulência, Khalil Al-Rashid observava tudo com olhos vazios. Aos 32 anos, herdeiro de um império petrolífero avaliado em bilhões, Khalil nunca se sentira tão sozinho. O champanhe em sua taça de cristal permanecia intocado enquanto ele escaneava os rostos sorridentes ao seu redor. Sorrisos que se abriam para seus dígitos bancários, não para o homem por trás deles. Mais uma noite de bajulações vazias, pensou, ajustando discretamente o relógio de platina em seu pulso. Seus olhos negros, profundos como poços de petróleo, refletiam uma melancolia que contrastava com a exuberância ao seu redor. Na ala leste do salão, longe dos holofotes, Andressa Silva organizava discretamente uma bandeja de taças. Brasileira, 28 anos. Cabelos castanhos presos em um coque severo que não conseguia domar completamente alguns cachos rebeldes. Suas mãos de unhas curtas e sem esmalte moviam-se com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Última bandeja, e posso descansar um pouco, pensou ela, tentando ignorar o desconforto dos sapatos de salto que o uniforme exigia. Um sorriso discreto, profissional, escondia o cansaço de 12 horas em pé. Enquanto circulava entre os convidados servindo bebidas, seus olhos castanhos captaram algo inusitado. Em meio ao mar de sorrisos e gargalhadas, um homem permanecia sério, quase triste. Não era difícil reconhecer o anfitrião. Seu rosto estampava regularmente as revistas de negócios que ela folheava durante os intervalos. O que a surpreendeu não foi reconhecê-lo, mas perceber como parecia profundamente sozinho em sua própria festa. Havia algo em seus olhos que ela reconhecia. O mesmo vazio que via no espelho todas as manhãs desde que deixara o Brasil. Andressa não soube explicar o que aconteceu a seguir. Talvez fosse o cansaço embotando seu juízo. Talvez fosse a 3ª noite consecutiva, longe do pequeno apartamento que dividia com outras 3 funcionárias. Ou talvez, apenas talvez, fosse algo mais poderoso. Com uma coragem que ela mesma desconhecia possuir, Andressa entregou a bandeja a um colega, ajeitou o uniforme e caminhou deliberadamente em direção a Khalil. Parou a poucos passos dele, ignorando os olhares reprovadores dos seguranças, e inclinou-se ligeiramente. Em árabe perfeito sussurrou: "How turid an tarkus mahi?" Gostaria de dançar? Os olhos de Khalil se arregalaram com uma surpresa genuína. A primeira emoção autêntica que demonstrava naquela noite. Seu olhar percorreu o rosto dela, procurando o sarcasmo, a intenção oculta. Não encontrou nada além de um par de olhos castanhos que, pela primeira vez em anos, pareciam realmente vê-lo. "Quem é você?" perguntou ele, seu árabe mesclado com um leve sotaque britânico, da educação em Londres. Antes que Andressa pudesse responder, o patriarca da família Al-Rashid ergueu-se no palco central. Os olhares se voltaram para ele, mas Khalil continuava fixo nos olhos da misteriosa garota brasileira, ambos suspensos em um momento que prometia mudar tudo. "Sou apenas alguém que notou que o homem mais rico da festa é o único que não está sorrindo", respondeu Andressa, mantendo o árabe fluente enquanto tentava controlar o tremor nas mãos. Parte dela gritava internamente, questionando sua sanidade por abordar o bilionário daquela forma. A orquestra começou a tocar uma melodia suave, e antes que qualquer um dos dois percebesse, estavam se movendo em direção à pista de dança, como se atraídos por uma força invisível.
Onde aprendeu a falar árabe tão perfeitamente? Perguntou Khalil, colocando a mão delicadamente na cintura dela, sentindo a textura do uniforme simples sob seus dedos. Na Faculdade de Relações Internacionais no Brasil, ela respondeu, tentando manter a compostura enquanto os dedos dele pareciam queimar através do tecido. E também com minha avó. Ela insistia que deveríamos conhecer nossas raízes. A sobrancelha de Khalil arqueou-se com interesse genuíno. Raízes? Meu avô era libanês, explicou ela seguindo os passos dele com surpreendente naturalidade. Emigrou para o Brasil antes da guerra. Minha avó manteve a cultura viva em casa. Khalil girou-a suavemente, e algo aconteceu quando seus olhares se encontraram novamente. Uma corrente elétrica, um reconhecimento mútuo que ia além das palavras. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno formou-se nos lábios dele. Você é a primeira pessoa nesta festa que não mencionou petróleo, fusões ou investimentos nos primeiros minutos de conversa, comentou ele. Andressa riu, um som cristalino que fez várias cabeças se virarem. Isso porque estou mais interessada em saber por que o homem que tem tudo parece carregar o mundo nos ombros. O sorriso de Khalil desapareceu por um instante, substituído por uma vulnerabilidade que jamais demonstraria em público. Talvez porque ter tudo não significa nada quando ninguém enxerga além das contas bancárias. Eles continuaram dançando, conversando em árabe, criando inadvertidamente uma bolha em meio à multidão. Falaram sobre lugares que conheciam, sobre a paixão compartilhada por literatura clássica, sobre a sensação de não pertencer completamente a lugar algum. Cada palavra trocada parecia construir uma ponte sobre o abismo que separava seus mundos. Khalil, quem é essa adorável jovem? A voz grave do patriarca da família Al-Rashid cortou o momento como uma lâmina afiada. Adnan Al-Rashid, imponente em seu terno impecável, examinava Andressa como quem avalia uma mercadoria duvidosa. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante em um vestido de alta costura sorria mecanicamente. Pai, esta é... Khalil hesitou, percebendo que não sabia seu nome completo. Andressa Silva. Ela completou, passando instantaneamente para o inglês formal, estendendo a mão com uma firmeza que mascarava seu nervosismo. É um prazer conhecê-lo, Sr. Al-Rashid. O olhar de Adnan endureceu, ignorando deliberadamente a mão estendida dela. Khalil, precisamos fazer o anúncio. A princesa Noor e sua família estão esperando. Antes que Khalil pudesse responder, seu pai já o conduzia pelo braço em direção ao palco. Ele lançou um olhar de desculpas para Andressa, que permaneceu imóvel no centro da pista de dança, subitamente consciente dos olhares curiosos e julgadores ao seu redor. Senhoras e senhores, a voz amplificada de Adnan reverberou pelo salão. É com grande alegria que anuncio oficialmente o noivado do meu filho, Khalil Al-Rashid, com a princesa Noor Al-Saud. O mundo de Andressa pareceu desacelerar. Observou a princesa saudita subir ao palco em seu vestido esmeralda. Observou Khalil enrijecer visivelmente enquanto um anel de diamantes era exibido para a plateia. Viu os flashes das câmeras, ouviu os aplausos entusiasmados, e então, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, Andressa fez a única coisa que podia fazer. Ela correu. A noite de Dubai engoliu Andressa enquanto ela corria pelos jardins da mansão, os saltos afundando na grama perfeitamente aparada. Lágrimas embaçavam sua visão, mas não a impediam de avançar, cada passo afastando-a da humilhação que sentira ao perceber o papel que desempenhara naquela noite. Uma distração momentânea para um homem comprometido com uma princesa. Andressa. Espere! A voz masculina que a chamava não era a de Khalil, mas de Samir, o gerente da equipe de funcionários. O homem de meia-idade alcançou-a ofegante. Você não pode sair assim. Seu turno não acabou e o Sr. Al-Rashid está... Não me interessa o que ele está fazendo. Cortou ela, enxugando furiosamente as lágrimas. Dançando com a noiva? Rindo de mim. Samir, eu só quero ir embora. O gerente suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. O jovem Sr. Al-Rashid não sabia do anúncio, Andressa. A expressão dele... Ele parecia tão surpreso quanto você. Andressa parou, olhando para Samir com incredulidade. Como é possível alguém não saber do próprio noivado? Nos círculos em que os Al-Rashid transitam, casamentos são alianças estratégicas, não questões de coração, explicou Samir,
com um tom paternal. E acredite, já trabalho para esta família há tempo suficiente para reconhecer quando Khalil está genuinamente perturbado. Dentro do salão, Khalil mantinha um sorriso rígido enquanto recebia congratulações por um noivado que desconhecia até momentos atrás. Seus olhos vasculhavam constantemente a multidão, procurando por Andressa. "Onde está aquela garota?" perguntou a gerente de eventos, mantendo o tom casual. "Que garota, senhor?" "A brasileira." "A que fala árabe", insistiu ele, a impaciência crescendo. A mulher pareceu confusa. "Temos diversas funcionárias brasileiras, senhor, mas não conheço nenhuma que..." Khalil. A voz melíflua da princesa Nur interrompeu a conversa. "Sua mãe está nos chamando para as fotos oficiais." Ele assentiu mecanicamente, lançando um último olhar pela sala antes de seguir a princesa. O sorriso no rosto de Nur não alcançava seus olhos amendoados que pareciam tão resignados quanto os dele. Enquanto isso, no alojamento dos funcionários, Andressa jogava apressadamente suas poucas posses em uma mala surrada. "Você está cometendo um erro", revertiu sua colega de quarto, Lena, uma filipina que trabalhava no mesmo evento. "Esse emprego paga 3 vezes mais do que qualquer outro que conseguiríamos. Pense em sua mãe." A menção à mãe fez Andressa pausar, segurando uma foto onde 2 mulheres sorriam em frente ao Cristo Redentor. Ela e Dona Carmen, sua mãe, antes do diagnóstico de câncer que devastara suas vidas e economias. "Foi justamente pensando nela que vim para Dubai", murmurou Andressa. "Mas não posso ficar depois do que aconteceu. Eles me demitirão de qualquer forma." O telefone de Andressa vibrou. Uma mensagem de texto do hospital em São Paulo. "Tratamento experimental aprovado. Aguardamos confirmação do pagamento inicial." Andressa fechou os olhos com força. O tratamento era a última esperança para sua mãe, mas custava mais do que ela conseguiria juntar em anos. No Palácio Al-Rashid, após horas de formalidades, Khalil finalmente conseguiu um momento a sós com seu pai no escritório privativo. "Por que não fui consultado sobre este noivado?" questionou, mal contendo a raiva. "Sequer conheço Nur além das formalidades sociais." Adnan ajustou calmamente os punhos de sua camisa de seda. "Conhecer? O que isso importa? Esta união garantirá o acesso aos novos campos petrolíferos da Arábia Saudita. É um movimento estratégico perfeito. Sou seu filho, não uma peça de xadrez." "És ambos", respondeu friamente Adnan. "Sempre foste criado para assumir responsabilidades maiores que teus desejos pessoais. E se eu me recusar?" desafiou Khalil. O patriarca sorriu sem humor. "Então descobrirás quão rapidamente um homem pode passar de bilionário a deserdado." Enquanto os dois se encaravam, Samir bateu discretamente à porta. "Senhor Khalil, perdoe a intrusão. Sobre a funcionária brasileira que o senhor procurava..." "Andressa", corrigiu Khalil automaticamente. "Sim. Ela pediu demissão e deixou a propriedade há 1 hora." Algo no peito de Khalil apertou dolorosamente. "Onde ela mora?" "Não posso revelar informações pessoais de funcionários." "Senhor", respondeu Samir desconfortavelmente. Samir. A voz de Khalil assumiu um tom que nunca usara antes. O mesmo tom autoritário de seu pai. "Quero tudo que tiver sobre Andressa Silva em minha mesa em 15 minutos. Tudo." Adnan observou a cena com um misto de surpresa e cálculo. Em 32 anos, nunca vira tal determinação nos olhos do filho. O que quer que fosse aquela brasileira, ela despertara algo em Khalil que décadas de preparação para os negócios não conseguiram. Isso o tornava extremamente interessado em descobrir exatamente quem era Andressa Silva. O dia amanhecia em Dubai quando Khalil entrou em seu escritório privativo, na cobertura da Al-Rashid Enterprises. Noites sem dormir haviam deixado marcas sob seus olhos, mas o cansaço físico não diminuía a intensidade de seu olhar enquanto examinava a pasta sobre Andressa Silva que Samir havia preparado. Formada, com honras em relações internacionais pela USP, fluente em 6 idiomas, especialização em diplomacia internacional interrompida quando sua mãe, Carmen Silva, fora diagnosticada com um raro tipo de câncer. Sem seguro adequado, Andressa abandonara a promissora carreira acadêmica para trabalhar em Dubai, onde os salários permitiriam custear o tratamento experimental nos Estados Unidos. "Não uma simples garçonete", murmurou Khalil.
passando os dedos sobre a foto de formatura de Andressa, o sorriso dela capturado em um momento de pura alegria. Seu telefone tocou, a 5ª ligação de seu pai naquela manhã. Ignorou novamente. Desde a noite anterior, quando saíra abruptamente da festa após o anúncio do noivado, não falara com nenhum membro da família. A última página do dossiê continha algo que fez Khalil franzir o senho. O avô materno de Andressa, Farid Khoury, imigrante libanês que chegara ao Brasil em 1975. Um detalhe aparentemente comum, exceto por uma nota manuscrita de Samir na margem. Verificar possível conexão com família Khoury de Beirute? Khalil imediatamente discou para seu investigador particular. Hassan, preciso que verifique algo com urgência. Família Khoury de Beirute. Especificamente qualquer membro que tenha emigrado para o Brasil em meados dos anos 70. Enquanto isso, no pequeno apartamento alugado em Jumeirah, Andressa terminava uma videochamada com sua mãe, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Estou bem, mãe. O trabalho acabou sendo diferente do que esperava. Do outro lado da tela, Dona Carmen observava a filha com a perspicácia que nem mesmo a doença conseguira diminuir. Aconteceu algo, filha. Conheço esse olhar desde que você tinha 6 anos e o menino da escola não a convidou para o aniversário. Andressa riu, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. É tão simples quanto isso, mãe. Conheci alguém que pensei ser especial e me enganei. História antiga? Um homem? Carmen ajeitou o lenço que cobria sua cabeça, os efeitos da quimioterapia evidentes, mas seus olhos permaneciam vivos e perspicazes. Um conto de fadas de 15 minutos, respondeu Andressa amargamente. Nada que mereça ser lembrado. A campainha do apartamento soou interrompendo a conversa. Andressa despediu-se rapidamente da mãe, com promessas de ligar mais tarde, e abriu a porta, esperando encontrar sua colega de quarto. Em vez disso, deparou-se com Samir, o gerente da mansão Al-Rashid, parecendo desconfortável em seu terno formal no corredor modesto. Senhorita Silva, perdoe a intrusão, mas o Sr. Al-Rashid solicita sua presença imediata. Andressa cruzou os braços defensivamente. Creio que já demos por encerrada minha relação profissional com a família Al-Rashid. Não é o patriarca que solicita sua presença, senhorita. É o jovem Sr. Khalil. O coração de Andressa acelerou traiçoeiramente. Para quê? Para se desculpar por me fazer de tola enquanto estava noivo. Samir pigarreou, claramente navegando em águas delicadas. Senhorita, acredite quando digo que o Sr. Khalil estava tão surpreso quanto a senhora com o anúncio do noivado. E há outra questão que ele precisa discutir pessoalmente com você. Que questão poderia ser tão importante? Tem a ver com sua família, respondeu Samir cuidadosamente. Especificamente seu avô. O sangue de Andressa gelou. Como Khalil sabia sobre seu avô? E por que isso importava? Na cobertura da Al-Rashid Enterprises, Khalil recebia uma ligação de Hassan, seu investigador. Senhor, sobre Farid Khoury. A informação é confidencial, mas confirmada. Ele não era um comerciante comum como consta nos registros de imigração. Quem era ele, então? Pressionou Khalil. Ele era sobrinho de Sheikh Abdullah Khoury, que foi exilado do Líbano durante os conflitos dos anos 70. A família tinha ligações com a realeza árabe antes das divisões territoriais pós-coloniais. Khalil sentiu seu coração acelerar. Se isso fosse verdade, significava que Andressa carregava sangue nobre. Uma linhagem que remontava às antigas dinastias árabes. Um detalhe que mudaria completamente a dinâmica de qualquer relacionamento aos olhos de seu pai tradicionalista. Tenho certeza absoluta. Senhor, continuou Hassan, de fato, Farid mudou seu sobrenome de Al-Khoury para apenas Khoury ao chegar ao Brasil, provavelmente para evitar a tensão indesejada devido aos conflitos políticos da época. O elevador privativo anunciou a chegada de visitantes. Khalil encerrou rapidamente a chamada quando as portas se abriram, revelando Samir, e logo atrás dele, Andressa. Ela estava diferente da noite anterior. Os cabelos soltos emolduravam seu rosto, agora sem maquiagem. Vestia jeans simples e uma blusa branca, tão distante do uniforme da festa quanto possível. Mas o que mais impressionou Khalil foi seu olhar. Uma mistura de desconfiança, mágoa e, surpreendentemente, um resquício de curiosidade.
O que você quer de mim, Sr. Al-Rashid? Perguntou ela friamente, mantendo-se a uma distância segura, como se temesse se aproximar demais. A verdade, respondeu ele simplesmente, dispensando Samir com um gesto. Quando ficaram sozinhos, Khalil deu um passo em direção a ela. E talvez a oportunidade de lhe contar a minha. O olhar dele desceu para a mão de Andressa, onde um anel simples com uma pedra verde descansava em seu dedo médio. Uma relíquia familiar que ela sempre usava, herdada de seu avô libanês. Um anel que Khalil agora reconhecia como um antigo selo da família Al-Khoury. Este anel pertenceu ao seu avô, não é? Perguntou suavemente. Os olhos de Andressa se arregalaram em choque. Como você sabe disso? Por quê? Respondeu Khalil pausadamente. Ele é praticamente idêntico a um que está no Museu de Relíquias Familiares em Beirute. Um anel que pertencia à antiga linhagem Al-Khoury, uma das mais respeitadas famílias árabes antes das divisões políticas. Andressa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As histórias que seu avô contava quando ela era criança, os contos sobre palácios e desertos, que ela sempre acreditara serem apenas fábulas para fazê-la dormir. Seriam verdade? Quem exatamente era seu avô, Andressa? Perguntou Khalil suavemente. E quem, afinal de contas, é você? Meu avô era apenas um comerciante de especiarias, respondeu Andressa defensivamente, instintivamente tocando o anel verde. Um homem simples que veio para o Brasil em busca de oportunidades. Khalil observou a reação dela com interesse. É isso que ele lhe contou? É isso que sempre soube. Ela recuou um passo, a desconfiança evidente em seu olhar. Por que está investigando minha família? O que quer de mim? Em vez de responder diretamente, Khalil caminhou até sua mesa e pegou uma pasta. Estendeu-a para Andressa, que hesitou antes de aceitá-la. O que é isso? A verdade sobre Farid Khoury. Seu avô não era um simples comerciante, Andressa. Ele era sobrinho do Sheikh Abdullah Al-Khoury, uma linhagem nobre com raízes que remontam a séculos de história árabe. Andressa folheou os documentos com mãos trêmulas. Registros genealógicos, recortes de jornais antigos do Líbano. Fotografias amareladas de um jovem que inegavelmente se parecia com o avô que conhecera, mas vestindo trajes tradicionais, ao lado de homens de aparência aristocrática. Isso não pode ser verdade, murmurou, mas as evidências diante de seus olhos eram difíceis de negar. Por que ele esconderia isso? O Líbano dos anos 70 era um lugar perigoso, explicou Khalil suavemente. Muitos nobres foram forçados ao exílio durante os conflitos. Alguns abandonaram seus títulos e histórias para recomeçar, para proteger suas famílias. Andressa deixou-se cair em uma poltrona, a mente girando com implicações. Lembrou-se das histórias elaboradas que o avô contava, das canções árabes que ele ensinava, de como insistira para que ela aprendesse o idioma perfeitamente. Mesmo que isso seja verdade, disse finalmente recuperando a compostura. O que isso importa agora? Por que você se interessaria pela história obscura da minha família? Khalil hesitou, seus olhos revelando um conflito interno. Porque muda tudo, Andressa. Como assim? Meu pai jamais aprovaria um relacionamento entre nós, a menos que você tivesse linhagem nobre. O rosto de Andressa endureceu. Então é isso? Está procurando uma maneira de legitimar sua atração por uma garçonete aos olhos de seu pai, uma desculpa para que o poderoso Khalil Al-Rashid possa se divertir sem prejudicar sua reputação? Khalil pareceu genuinamente ferido. Não. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto surpreendentemente vulnerável. Na noite da festa, quando dançamos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma conexão que ia além de qualquer coisa que já conheci. Passei a noite inteira te procurando depois que fugiu. Enquanto sua noiva posava para fotos ao seu lado, completou Andressa amargamente. Um noivado que não escolhi, nem sabia, exclamou ele, a frustração evidente. Um arranjo que meu pai orquestrou sem meu conhecimento ou consentimento. O silêncio instalou-se entre eles, pesado de implicações não ditas. Finalmente Khalil continuou, sua voz mais controlada. Esta manhã cancelei o noivado com Noor. Os olhos de Andressa se arregalaram. Você o quê? Informei meu pai que não seguiria com o arranjo. Foi a primeira vez que o desafiei abertamente. Um sorriso irônico tocou seus lábios. Digamos que a reação dele não foi exatamente de aprovação paternal. Por quê? Por que faria isso? Perguntou ela, confusa com a reviravolta.
Khalil a encarou intensamente, porque naquela dança, durante aqueles breves minutos, senti-me vivo de verdade pela primeira vez em anos e percebi que não poderia voltar à existência vazia que levava antes. O telefone na mesa de Khalil tocou estridente, quebrando o momento. O nome Adnan Al-Rashid piscava na tela. Khalil ignorou a chamada, mas seu semblante mudou. Meu pai está a caminho. Ele descobriu sobre você, sobre minha investigação. E isso é ruim? Depende, respondeu Khalil enigmaticamente, de como você responder à proposta que preciso fazer. Antes que Andressa pudesse questionar, as portas do escritório se abriram abruptamente. Adnan Al-Rashid entrou como uma tempestade no deserto, seus olhos calculistas avaliando a cena à sua frente. Seu filho herdeiro e a brasileira que ameaçava décadas de planejamento dinástico. Então é verdade, declarou Adnan, seu inglês afiado cortando o ar. Meu filho jogou fora uma aliança com a família real saudita por causa de uma garçonete. Khalil deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente entre Andressa e seu pai. Ela não é uma simples garçonete, pai. Andressa é neta do Sheikh Farid Al-Khoury. O patriarca pausou, suas sobrancelhas grisalhas arqueando-se em surpresa genuína. Por um breve momento, Andressa vislumbrou o cálculo político por trás de seus olhos. As mesmas engrenagens mentais que transformaram um homem comum em um gigante dos negócios. Al-Khoury, a linhagem perdida de Beirute. Adnan estudou Andressa com novos olhos, avaliando-a como uma possibilidade em vez de um obstáculo. Interessante. Muito interessante. Andressa sentiu-se subitamente como um peão em um tabuleiro de xadrez que nem sabia estar jogando. Com uma clareza cristalina, percebeu que havia entrado em um mundo onde até mesmo o amor precisava de pedigree para ser permitido. A pergunta era, queria ela fazer parte desse jogo? Não sou uma relíquia familiar para ser autenticada, declarou Andressa firmemente, encarando Adnan Al-Rashid. Nem pretendo ser um acordo diplomático conveniente para sua dinastia empresarial. O patriarca Al-Rashid arqueou levemente as sobrancelhas, surpreso com a audácia da jovem. Em seu mundo, poucas pessoas ousavam falar-lhe com tamanha franqueza. Interessante, comentou, analisando-a mais atentamente. Tem o temperamento dos Khoury. Sempre foram conhecidos por sua expressividade. Pai, interveio Khalil, seu tom advertindo o pai a recuar. Este não é o momento. Adnan ajustou os punhos de sua camisa imaculada, um hábito que Khalil reconhecia como sinal de que seu pai estava recalibrando sua estratégia. Muito bem, concedeu Adnan finalmente. Senhorita Silva, ou devo dizer, senhorita Al-Khoury, meu filho parece ter desenvolvido um interesse incomum por você. Como homem de negócios, sei reconhecer quando preciso, adaptar minha abordagem. Ele caminhou até a janela panorâmica, contemplando o horizonte de Dubai como um rei observando seu reino. Posso não aprovar os métodos impulsivos de Khalil, mas sempre respeitei resultados. E se ele está disposto a arriscar tanto por você, talvez haja algo que eu não esteja vendo. O olhar que lançou a Andressa era calculadamente neutro. Estarei observando com interesse como esta situação se desenvolverá. Com isso, Adnan dirigiu-se à porta, parando apenas para adicionar. Khalil, espero vê-lo no jantar familiar desta noite. Sua mãe está preocupada. Seu olhar voltou-se brevemente para Andressa. Sinta-se convidada a nos acompanhar, senhorita. Seria educativo para todos. Quando a porta fechou atrás de Adnan, Andressa soltou a respiração que não percebera estar segurando. Isso foi surpreendentemente civilizado, comentou Khalil, soltou uma risada sem humor. Não se engane. Meu pai está recuando apenas, para planejar seu próximo movimento. Ele não gosta de perder, e na mente dele isso é apenas o começo de uma negociação. Andressa cruzou os braços defensivamente. Não sou uma negociação, Khalil. Não sou um contrato a ser fechado. Eu sei, respondeu ele suavemente, aproximando-se cautelosamente como quem se aproxima de um animal acuado. E é exatamente por isso que não consigo parar de pensar em você. Em um mundo onde tudo tem preço, você é a única pessoa que conheci que não está à venda. O celular de Andressa vibrou insistentemente em sua bolsa. Ela o retirou com mãos trêmulas, lendo a mensagem com crescente alarme. O que foi? Perguntou Khalil, notando sua palidez súbita. Minha mãe, Andressa engoliu em seco.
O hospital em São Paulo. Estão ameaçando interromper o tratamento se não receberem o pagamento até amanhã. Quanto? Perguntou Khalil sem hesitar. Ela o encarou, dividida entre o orgulho e o desespero. Não é problema seu. Quanto, Andressa? $200.000 para o ciclo completo. Respondeu finalmente, sua voz quase inaudível. Eu tinha economizado quase metade, mas considere pago, declarou Khalil já pegando seu telefone. Não. Andressa colocou a mão sobre a dele, impedindo-o de fazer a ligação. Não quero sua caridade. Não quero que pense que estou com você por dinheiro. Khalil segurou suas mãos entre as dele. Não é caridade, Andressa. É... Ele pareceu buscar as palavras certas. É investimento no nosso futuro. Nosso futuro? Repetiu ela confusa. Khalil, mal nos conhecemos. Uma dança, uma conversa e agora você está falando em futuro? Às vezes um momento é suficiente para mudar o curso de uma vida inteira, respondeu ele, seus olhos transmitindo uma sinceridade que ela não esperava. Não estou pedindo que decida agora. Estou pedindo uma chance. Venha ao jantar esta noite. Conheça a minha família. Deixe-me ajudar sua mãe. E depois você decide. Andressa sentiu o peso do anel de seu avô no dedo, as revelações sobre sua linhagem ainda reverberando em sua mente. Sua mãe doente no Brasil. O tratamento que poderia salvá-la ao alcance das mãos. E este homem enigmático à sua frente, herdeiro de um império, que por alguma razão inexplicável parecia vê-la de uma forma que ninguém mais via. E se eu disser não? Perguntou, testando-o. Se recusar sua ajuda e seu convite? Os olhos de Khalil escureceram com emoção contida. Então respeitarei sua decisão. O dinheiro para o tratamento de sua mãe será transferido como uma doação anônima, sem qualquer obrigação de sua parte. E seguirei com minha vida, embora... Ele hesitou. Embora eu suspeite que nunca mais encontrarei alguém que me faça sentir como você fez naquela pista de dança. O coração de Andressa batia dolorosamente contra seu peito. As paredes cuidadosamente construídas ao redor de suas emoções ameaçavam desabar. Um jantar, concordou finalmente. E sobre o tratamento da minha mãe? Podemos discutir um acordo, talvez um empréstimo que eu possa pagar quando voltar a trabalhar em minha área. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Khalil. Como quiser. E falando em sua área. Andressa, você é formada em Relações Internacionais, fluente em 6 idiomas, com especialização em diplomacia. Já pensou que talvez eu precise de alguém exatamente com suas qualificações na divisão internacional da Al-Rashid Enterprises? Andressa o encarou com suspeita. Está me oferecendo um emprego agora? Estou oferecendo uma parceria, corrigiu ele. Profissional e, se você permitir, pessoal. Antes que Andressa pudesse responder, o telefone de Khalil tocou novamente. Ao ver o número, ele atendeu imediatamente. Hassan. Sim, ela está aqui comigo. Seus olhos se fixaram em Andressa enquanto escutava. Gradualmente, sua expressão mudou para algo entre a surpresa e a preocupação. Tem certeza? Verificou todas as fontes? Quando desligou, Khalil parecia abalado. O que foi? Perguntou Andressa, sentindo um nó se formar em seu estômago. Hassan descobriu mais sobre seu avô, respondeu Khalil lentamente. E sobre o motivo de ele ter deixado o Líbano tão abruptamente. O que descobriu? Pressionou ela, sentindo que estava prestes a desvendar um segredo que mudaria sua compreensão de tudo. Seu avô não apenas pertencia à linhagem Al-Khoury, explicou Khalil cuidadosamente. Ele era o herdeiro legítimo da fortuna familiar. Uma fortuna que foi confiscada durante os conflitos, mas que, segundo documentos recém-descobertos, foi parcialmente transferida para contas secretas no exterior. Andressa sentiu o mundo girar ao seu redor. O que está dizendo? Estou dizendo, respondeu Khalil suavemente, que existe a possibilidade de você ser a herdeira legítima de uma fortuna que rivaliza com a dos Al-Rashid. Uma fortuna que, se reivindicada corretamente, poderia transformá-la em uma das mulheres mais ricas do Oriente Médio. A mansão Al-Rashid resplandecia sob o céu noturno de Dubai, suas torres de mármore e vidro, iluminadas estrategicamente, para destacar a arquitetura suntuosa. Andressa observava a propriedade pela janela da limusine enviada por Khalil, seu estômago contraído em um nó de ansiedade. Chegamos, senhorita, anunciou o motorista, abrindo a porta para ela.
Andressa ajustou o vestido azul petróleo que Khalil insistira em enviar para ela. Simples, porém elegante, feito de seda natural que caía como água sobre seu corpo. O anel verde de seu avô brilhava em seu dedo, agora carregando um peso simbólico que ela jamais imaginara. Khalil a esperava no topo da escadaria de mármore, imponente em seu traje tradicional árabe modernizado. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Um sorriso genuíno suavizando suas feições geralmente sérias. "Você veio", disse ele simplesmente estendendo-lhe a mão. "Fiz uma promessa", respondeu ela, aceitando o gesto, consciente dos olhares dos funcionários ao redor. Antes de entrarmos, Khalil hesitou abaixando a voz. "Há algo que preciso lhe dizer. Sobre a possível herança..." "Não", interrompeu Andressa firmemente. "Não quero discutir isso agora. Ainda estou processando tudo. Uma revelação por noite é suficiente." Khalil assentiu respeitosamente. "Como quiser, mas saiba que tenho advogados investigando discretamente. Se for verdade, completou ela com determinação, isso não mudará quem eu sou, nem por que estou aqui esta noite." Ele a estudou com intensidade renovada. "E por que está aqui, Andressa?" Ela sustentou seu olhar. "Para descobrir se o homem que dançou comigo naquela noite existe realmente, ou se foi apenas uma ilusão." Um sorriso enigmático curvou os lábios de Khalil. "E se for real?" "Então", respondeu ela suavemente, "talvez valha a pena conhecê-lo melhor." O jantar na sala de banquetes privativa dos Al-Rashid era uma exibição de poder e tradição. Pratos de ouro e cristal, talheres de prata pura, serviçais movendo-se como sombras discretas. Na cabeceira da mesa, Adnan Al-Rashid presidia como um monarca, tendo à sua direita a esposa Leila, uma mulher de beleza madura e olhos perspicazes que não deixavam escapar nenhum detalhe. "Senhorita Silva", cumprimentou Adnan quando Khalil apresentou formalmente Andressa. "Ou prefere Al-Khoury?" "Silva está perfeito, senhor", respondeu ela com firmeza. "É o nome que carrego com orgulho toda a minha vida." Um brilho de aprovação passou pelos olhos de Leila Al-Rashid. Uma resposta sábia. Os nomes que escolhemos carregar definem quem somos, não os que nos são impostos pelo nascimento. Seu olhar desviou-se brevemente para o marido antes de retornar a Andressa. "Por favor, sente-se ao meu lado. Gostaria de conhecer melhor a mulher que fez meu filho desafiar gerações de tradição familiar." Durante o elaborado jantar de 7 pratos, Andressa navegou habilmente por uma conversa que alternava entre perguntas sutilmente invasivas e testes velados de seu conhecimento cultural. Sua formação em relações internacionais e o árabe fluente impressionaram visivelmente Leila, enquanto Adnan observava cada interação com cálculo silencioso. "Então, seu avô nunca mencionou sua verdadeira linhagem?" perguntou Leila enquanto saboreavam a sobremesa. "Ele contava histórias", respondeu Andressa pensativamente, "sobre palácios e jardins, sobre cavalos árabes e festas, sob as estrelas do deserto. Eu sempre pensei que fossem contos de fadas para me fazer dormir. Muitas vezes, escondemos as verdades mais importantes nas histórias que contamos às crianças", observou Leila, tocando brevemente a mão de Andressa. Seu avô preservou sua herança da única forma que podia, através de memórias disfarçadas de fantasia. Quando o jantar terminou, Adnan convidou Khalil para seu escritório privativo, deixando Andressa na companhia de Leila no jardim interno da mansão, um oásis de palmeiras e fontes murmurantes. "Meu marido está avaliando como usar sua existência a favor dos interesses familiares", declarou Leila sem preâmbulos, sua franqueza surpreendendo Andressa. "Adnan vê o mundo como um grande tabuleiro de xadrez, e pessoas como peças a serem movidas estrategicamente." "E o que a senhora vê?" perguntou Andressa diretamente. Um sorriso enigmático curvou os lábios da matriarca. "Vejo uma jovem que lembra muito a mim mesma há 30 anos. Determinada, inteligente e completamente fora de seu elemento neste mundo de riqueza obscena e jogos de poder." Leila tocou o anel verde no dedo de Andressa. "Este anel pertencia ao seu avô?" Andressa assentiu. "Foi o único objeto pessoal que trouxe quando vim para Dubai. Ele me deu antes de falecer. Sabe o que ele significa?" Khalil mencionou que é algum tipo de selo familiar. Leila riu suavemente. "É muito mais que isso.
Este é o anel de selo do guardião dos segredos Al-Khuri. Não é apenas uma joia, é uma chave. O coração de Andressa acelerou. Uma chave para quê? Antes que Leila pudesse responder, foram interrompidas pelo som de vozes alteradas vindo do escritório de Adnan. A porta se abriu abruptamente e Khalil saiu a passos largos, o rosto contorcido em uma máscara de fúria contida. Vamos. Andressa, chamou ele, sua voz tensa. Estamos indo embora. Andressa olhou incerta para Leila, que assentiu discretamente. Vá, mas lembre-se do que eu disse sobre o anel. E Andressa, meu filho nunca olhou para ninguém como olha para você. No carro, o silêncio era palpável. Khalil dirigia seu Lamborghini pelas ruas noturnas de Dubai com intensidade preocupante. O que aconteceu? Perguntou Andressa finalmente, quando não pôde mais suportar a tensão. Meu pai, respondeu ele, as palavras escapando entre dentes cerrados. Sempre manipulando, sempre calculando. Ele propôs um acordo. Que tipo de acordo? Onde você reivindicaria sua herança Al-Khuri com o apoio legal da nossa família, explicou Khalil amargamente. Em troca, nos casaríamos unindo as fortunas em uma aliança estratégica para o futuro do Império Al-Rashid. Andressa sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele está propondo um casamento arranjado, exatamente como fez com a princesa Nur. Sim, confirmou Khalil, suas mãos apertando o volante, com a diferença que, segundo ele, este seria mais palatável para mim, já que parece que tenho interesse em você. E o que você disse? Perguntou ela, temendo a resposta. Khalil freou abruptamente, estacionando o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade cintilante. Disse que o amo, respondeu ele, virando-se para encará-la, seus olhos brilhando com intensidade feroz. Disse que sei que é loucura, que nos conhecemos há menos de 48 horas, mas que nunca senti por ninguém o que sinto por você. E que se casássemos um dia, seria porque escolhemos um ao outro, não porque é conveniente para os negócios da família. O coração de Andressa parecia prestes a escapar de seu peito. Você me ama. Inexplicavelmente, irracionalmente, completamente, confessou ele. E isso me aterroriza, porque nunca me permiti sentir algo assim antes. Ele tocou o rosto dela suavemente. Mas não espero que você sinta o mesmo. Só quero que saiba que, herança ou não, princesa Al-Khuri ou garçonete brasileira, você é a primeira pessoa que me fez sentir vivo em anos. Andressa não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, inclinou-se para a frente e o beijou. Um beijo que começou hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, uma promessa silenciosa, um começo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Andressa encostou sua testa na dele. Preciso voltar ao Brasil, sussurrou. Minha mãe precisa de mim. Eu sei, respondeu Khalil entrelaçando seus dedos nos dela. E é por isso que comprei 2 passagens para São Paulo. Se você me permitir, quero estar ao seu lado. Quero conhecer sua mãe, ver de onde você vem, entender o que a tornou a mulher extraordinária que é. Andressa o encarou, dividida entre a esperança e o medo. Seria possível que algo nascido de circunstâncias tão extraordinárias pudesse ser real. Tua mãe mencionou algo sobre meu anel, disse ela, mudando de assunto enquanto processava suas emoções. Disse que é uma chave. Os olhos de Khalil se arregalaram em reconhecimento. O anel do guardião. Claro! Por que não pensei nisso antes? Do que está falando? Andressa, explicou ele excitadamente. Se esse realmente é o anel do guardião dos segredos Al-Khuri, ele pode literalmente ser a chave para localizar a fortuna perdida da sua família. Existem lendas sobre cofres secretos, contas codificadas que só podem ser acessadas com o selo original. Uma nova dimensão da situação se abria diante deles, não apenas uma história de amor improvável, mas um mistério ancestral esperando para ser desvendado. Se isso for verdade, murmurou Andressa, minha vida nunca mais será a mesma. Nossa vida, corrigiu Khalil suavemente, levando a mão dela aos lábios. Se você me permitir fazer parte dela. O avião particular dos Al-Rashid cortava o céu enquanto Andressa observava as nuvens pela janela, sentindo-se suspensa entre 2 mundos. Ao seu lado, Khalil trabalhava em seu laptop, ocasionalmente lançando olhares em sua direção,
com um sorriso que ainda a deixava sem fôlego. No que está pensando? Perguntou ele, fechando o computador e voltando sua atenção totalmente para ela. Em como a vida pode mudar completamente em apenas alguns dias, respondeu Andressa, girando distraidamente o anel verde em seu dedo. Semana passada eu era uma garçonete anônima, tentando juntar dinheiro para o tratamento da minha mãe. Agora estou em um jato particular descobrindo que posso ser herdeira de uma fortuna, acompanhada por um... Ela hesitou. Incentivou Khalil, seus olhos brilhando com divertimento. Um bilionário que afirma estar apaixonado por mim, completou ela, ainda incrédula com a situação. Não afirmo. Corrigiu ele, tomando a mão dela entre as suas. Tenho certeza. Andressa sentiu o calor subir às suas bochechas. Parte dela ainda esperava acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho elaborado. Estamos quase chegando, informou ela, mudando de assunto. Deveríamos repassar nosso plano. Khalil assentiu, tornando-se sério. Primeiro visitamos sua mãe no hospital. O tratamento já está garantido. Transferi os fundos ontem. Como um empréstimo, lembrou Andressa firmemente. Como quiser, concordou ele com um sorriso paciente. Depois, enquanto você fica com sua mãe, minha equipe de investigadores se encontrará conosco para discutir o que descobriram sobre o anel e a possível herança Al-Khoury. E quanto ao seu pai? Perguntou Andressa hesitantemente. Ele não ficou furioso com sua partida. Um lampejo de tensão cruzou o rosto de Khalil. Digamos que ele está reavaliando sua posição. Minha mãe tem sido uma aliada surpreendente. Ela o está convencendo de que uma união al-Rashid al-Khoury seria historicamente significativa, independentemente de como aconteça. A voz do piloto anunciou o início da descida para São Paulo. Khalil apertou gentilmente a mão de Andressa. Pronta para me mostrar seu mundo? O Rio de Janeiro recebeu-os com um pôr-do-sol espetacular. O céu em chamas sobre o contorno imponente do Pão de Açúcar. Uma limusine os aguardava na pista, transportando-os diretamente para o Hospital São Lucas, onde Carmen Silva estava internada. Ao entrarem no quarto hospitalar, Andressa sentiu seu coração apertar. Sua mãe parecia menor e mais frágil contra os lençóis brancos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma força de espírito que sempre admirara. Mãe, chamou Andressa suavemente, correndo para abraçá-la. Minha filha? Respondeu Carmen, sua voz fraca, mas firme. Seus olhos perspicazes logo se fixaram em Khalil, que permanecia respeitosamente à porta. E quem é esse rapaz tão elegante? Andressa respirou fundo. Mãe, este é Khalil al-Rashid. Ele é um amigo de Dubai. Carmen arqueou uma sobrancelha, seu instinto materno captando muito mais do que as palavras de Andressa revelavam. Um amigo, é? Que cruza metade do mundo para visitar uma senhora doente que nem conhece? Khalil avançou, estendendo a mão para Carmen com respeito genuíno. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Silva. Sua filha fala muito sobre a senhora. Duvido muito, respondeu Carmen com um sorriso astuto. Considerando que vocês se conheceram há quanto tempo? 3, 4 dias. Andressa corou intensamente. Mãe, para sua surpresa, Khalil riu. Um som rico e genuíno que raramente deixava escapar. Vejo de onde Andressa herdou sua perspicácia. A senhora está absolutamente certa. Nos conhecemos há exatamente 4 dias e 7 horas, e cada minuto tem sido revelador. Carmen estudou o jovem à sua frente, com olhos que pareciam enxergar através de máscaras sociais. Sente-se, Sr. al-Rashid, e me conte exatamente quais são suas intenções com minha filha. Mãe, por favor, protestou Andressa, mortificada. Está tudo bem, assegurou Khalil, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado da cama. Eu responderei a todas as perguntas da sua mãe com total honestidade. E assim ele fez. Durante a hora seguinte, Khalil relatou a Carmen como conhecera Andressa, a conexão instantânea que sentiram, o noivado arranjado que ele cancelara e até mesmo as descobertas sobre a linhagem Al-Khoury. Surpreendentemente, omitiu apenas a questão da possível herança, lançando um olhar significativo para Andressa que ela entendeu imediatamente. Algumas revelações poderiam esperar. Quando terminou, Carmen permaneceu em silêncio por longos momentos, seus olhos se movendo entre Khalil e a filha. Minha mãe sempre dizia que existem 2 tipos de amor, disse finalmente. O que cresce lentamente, como uma árvore,
forte e estável com o tempo. O que explode como um relâmpago, repentino, intenso e transformador. Ela sorriu suavemente. Sua avó e seu avô tiveram o segundo tipo. Casaram-se 2 semanas depois de se conhecerem e permaneceram apaixonados até o último dia. Andressa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você nunca me contou isso. Existem muitas histórias de família que ainda não contei, filha, respondeu Carmen enigmaticamente. Seu olhar voltou-se para Khalil. Seu pai sabe que está aqui? Sim, respondeu ele honestamente, embora não aprove completamente. Ainda. Carmen assentiu como se confirmasse algo para si mesma. Os pais raramente aprovam quando seus filhos escolhem caminhos diferentes dos que planejaram para eles. Ela estendeu a mão para Khalil, que a tomou sem hesitar. Cuide bem do coração da minha filha, Sr. Al-Rashid. É o maior tesouro que possuímos em nossa família. Prometo, respondeu ele com uma solenidade que tocou Andressa profundamente. Um médico entrou no quarto, interrompendo o momento. Desculpem a intrusão, mas precisamos preparar a Sra. Silva para o novo tratamento. As primeiras análises após a medicação inicial mostram resultados muito promissores. Enquanto saíam do quarto para dar privacidade a Carmen, Andressa segurou o braço de Khalil, suas emoções à flor da pele. Obrigada, sussurrou, por tudo. Ele beijou sua testa suavemente. Não me agradeça ainda. Nossa jornada está apenas começando. No corredor, um homem de meia-idade em um terno discreto aproximou-se deles. Sr. Al-Rashid, sou o Paulo Mendes, o investigador local que contratou. Tenho informações urgentes sobre o anel Al-Khoury. Khalil e Andressa trocaram olhares tensos. O que descobriu? Perguntou Khalil. É melhor conversarmos em um local mais privado, respondeu Paulo, olhando significativamente ao redor. Há coisas que vocês precisam saber. E pessoas que descobriram que estão aqui. Que pessoas? Perguntou Andressa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A família Al-Saud, respondeu o investigador gravemente. Parece que a princesa Noor não aceitou muito bem o cancelamento do noivado. E ela tem conexões poderosas aqui no Brasil. Khalil instintivamente colocou um braço protetor ao redor de Andressa. Vamos para o hotel. Precisamos elaborar um plano. Enquanto caminhavam em direção à saída, Andressa não pôde deixar de notar um homem de aparência árabe observando-os intensamente do outro lado do saguão do hospital. Quando seus olhares se cruzaram, ele desviou rapidamente, falando em um telefone. O mundo de privilégios e poder no qual entrara começava a mostrar seu lado sombrio, e Andressa se perguntou se estava realmente preparada para o que viria a seguir. A suíte presidencial do Copacabana Palace oferecia uma vista espetacular da praia, mas ninguém no amplo living apreciava a paisagem. Khalil caminhava de um lado para outro como um tigre enjaulado, enquanto o investigador Paulo Mendes espalhava documentos sobre a mesa de mármore. A situação é mais complexa do que imaginávamos, explicou Paulo, seu português fluente, sendo traduzido por Khalil para benefício dos investigadores internacionais, que se juntaram a eles via videoconferência. O anel que a senhorita Andressa possui não é apenas um símbolo de status familiar. É literalmente a chave para um cofre. Que tipo de cofre? Perguntou Andressa, girando o anel verde em seu dedo nervosamente. Paulo projetou na parede a imagem ampliada de um antigo documento bancário. Em 1974, pouco antes de deixar o Líbano, Farid Al-Khoury estabeleceu um trust secreto no Banco Nacional Suíço. As condições eram extraordinárias, mesmo para os padrões da época. O acesso só seria permitido ao portador do anel de selo da família, que deveria encaixá-lo fisicamente em um mecanismo específico dentro do banco. Quanto? Perguntou Khalil diretamente, sempre prático. Paulo hesitou. Considerando os juros compostos por quase 50 anos, nossa estimativa conservadora é de aproximadamente 2,7 bilhões de euros. Andressa sentiu o ar escapar de seus pulmões. A quantia era incompreensível. Mas isso não é tudo, continuou Paulo, seu semblante se tornando mais grave. Encontramos evidências de que outras partes estão ativamente buscando esse mesmo tesouro. Particularmente a família Al-Saud, a família da princesa Noor, murmurou Khalil, sua expressão endurecendo. Então não é apenas ressentimento pelo noivado cancelado.
Eles sabem sobre a herança. Precisamente, confirmou Paulo. Nossas fontes indicam que eles suspeitam da existência do tesouro Al-Khoury há décadas, mas nunca conseguiram localizá-lo sem o anel autêntico. Agora que a imprensa financeira de Dubai está cheia de rumores sobre a garçonete brasileira com linhagem real, eles fizeram a conexão. Como descobriram tão rapidamente sobre o anel? Perguntou Andressa preocupada. Seu pai, respondeu Khalil com amargura. Deve ter vazado a informação estrategicamente. É típico dele, criar múltiplos cenários que possam beneficiá-lo independentemente do resultado. Andressa levantou-se, caminhando até a varanda para respirar o ar marinho, tentando processar as revelações. Khalil a seguiu, deixando os investigadores revisando documentos. Está arrependida? Perguntou ele suavemente, parando ao lado dela na varanda. De ter me conhecido? De ter entrado nesse mundo? Ela contemplou o horizonte por um momento antes de responder. Sabe o que minha avó sempre dizia? O destino não bate na porta para perguntar se pode entrar. Ele simplesmente chega e vira sua vida de cabeça para baixo. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Khalil. Sabe a mulher? Ela também dizia, continuou Andressa, virando-se para encará-lo, que quando encontramos algo que vale a pena, devemos lutar por isso com unhas e dentes. Ela tomou as mãos dele entre as suas. E você, Khalil al-Rashid, vale a pena. Ele a puxou para si, abraçando-a como se temesse que ela pudesse desaparecer. Vamos enfrentar isso juntos. Voaremos para a Suíça amanhã e resolveremos a questão da herança. Depois podemos... O telefone de Andressa tocou interrompendo-o. Era o hospital. Sua expressão mudou instantaneamente ao ouvir a voz do outro lado da linha. O quê? Não, isso não é possível. Como assim transferida? Por ordem de quem? Seu rosto empalideceu. Estarei aí imediatamente. Ela desligou, virando-se para Khalil com terror nos olhos. Minha mãe foi transferida para uma clínica privada há 20 minutos. Ninguém sabe me dizer onde fica ou quem autorizou. Os Al-Saud, concluiu Khalil instantaneamente, já pegando seu telefone. Eles a estão usando como peça de negociação. Ele discou rapidamente. Hassan, ative todos os nossos contatos no Brasil. Precisamos de toda a equipe de segurança disponível. Sim, é uma emergência. O pânico ameaçava dominar Andressa, mas ela forçou-se a pensar racionalmente. A ordem de transferência deve ter deixado um rastro. Precisamos do nome da ambulância, da clínica, de qualquer coisa. Vocês não precisam procurar, veio uma voz calma da porta da varanda. Todos se viraram para ver Adnan al-Rashid parado ali, imponente em seu terno impecável, como se tivesse aparecido do ar. Pai, Khalil avançou instintivamente, posicionando-se entre Adnan e Andressa. O que fez com a mãe dela? Adnan ajustou os punhos de sua camisa, um gesto familiar que agora parecia sinistro. Nada que justifique este tom, filho. Carmen Silva está perfeitamente segura, em uma das melhores clínicas particulares do Brasil, recebendo tratamento de primeira linha. Por sua ordem? Perguntou Andressa, sua voz tremendo de raiva contida. Por minha proteção, corrigiu Adnan. Os Al-Saud têm agentes em toda a cidade. Se eu conseguir localizá-los tão facilmente, imaginem o quão simples seria para eles encontrar uma senhora doente em um hospital público. Khalil estudou o pai com suspeitosa. Como chegou aqui tão rápido? Saí de Dubai poucas horas depois de vocês, respondeu Adnan calmamente. Você acha que eu permitiria que meu único filho e herdeiro entrasse em uma potencial zona de guerra sem reforços? Onde está minha mãe? Exigiu Andressa, aproximando-se de Adnan sem demonstrar o medo que sentia. O patriarca al-Rashid a estudou com algo que parecia quase respeito. No centro médico israelita, sob proteção de uma equipe de segurança particular. Posso levá-la até lá agora mesmo, se desejar. Sim, respondeu Andressa imediatamente. Vamos. Um momento, interveio Khalil ainda desconfiado. Qual é seu verdadeiro motivo, pai? Por que veio pessoalmente? Adnan permitiu que um raro sorriso genuíno tocasse seus lábios. Porque aprendi ao longo de muitos anos nos negócios a reconhecer quando subestimei alguém. Seu olhar moveu-se de Khalil para Andressa, e parece que subestimei vocês dois. No trajeto até a clínica, Adnan explicou como descobrira os planos dos Al-Saud para interceptar Khalil e Andressa no Brasil. Nur tem um primo no serviço de inteligência saudita, revelou ele.
Quando o noivado foi cancelado, a família ficou descontente. Mas quando descobriram a possível conexão com a fortuna Al-Khoury, a situação tornou-se estratégica para eles. Como souberam sobre minha mãe? Perguntou Andressa, ainda tensa. Da mesma forma que sei que você tem uma tatuagem de estrela no tornozelo esquerdo e que seu prato favorito é moqueca de camarão, respondeu Adnan secamente. Informação é poder no nosso mundo, senhorita Silva. Ao chegarem à clínica privada, Andressa correu para o quarto onde Carmen estava instalada, um espaço luxuoso que mais parecia uma suíte de hotel que um quarto de hospital. Sua mãe dormia pacificamente, monitorada por equipamentos de última geração. Os médicos dizem que ela respondeu extraordinariamente bem ao novo tratamento, informou Adnan, observando o reencontro com expressão ilegível. Há razões para otimismo genuíno. Khalil puxou o pai para um canto, falando em voz baixa. O que mudou? Por que este súbito apoio quando dias atrás você estava furioso com minha decisão? Adnan observou Andressa sentada ao lado da cama da mãe, segurando sua mão com devoção. Sua mãe me fez ver algo importante, que às vezes, raramente, o coração pode escolher melhor que o cérebro. Ele encarou o filho diretamente, e que talvez, apenas talvez, esta brasileira teimosa seja exatamente o que a próxima geração dos Al-Rashid precisa. Então você nos apoia? Perguntou Khalil, quase desconfiado da súbita mudança. Apoio à continuidade e o fortalecimento da linhagem Al-Rashid, respondeu Adnan diplomaticamente. Se isso inclui uma Al-Khoury com espírito indomável, então que assim seja. Um médico entrou no quarto, interrompendo a conversa. Após checar os sinais vitais de Carmen, ele se virou para Andressa com um sorriso. Sua mãe está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento, senhorita. Se continuar assim, em poucos meses ela poderá estar em remissão. Andressa sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Khalil se aproximou, envolvendo-a em um abraço protetor. Viu? Murmurou ele em seu ouvido. Algumas batalhas já estamos vencendo. Enquanto observava a cena, o celular de Adnan vibrou com uma mensagem. Seu rosto mudou sutilmente ao ler o texto. Temos um problema, anunciou, sua voz retornando ao tom de comando ao qual estava acostumado. Nossos informantes confirmaram que os Al-Saud descobriram sobre nossa viagem planejada à Suíça. Como? Perguntou Khalil. Um vazamento interno, respondeu Adnan gravemente. Alguém em nossa equipe está passando informações. Andressa olhou para sua mãe adormecida, depois para o anel em seu dedo e finalmente para os dois homens Al-Rashid. Uma determinação feroz cristalizou-se em seus olhos. Então mudamos o plano, declarou ela com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. É hora de parar de reagir e começar a agir. E tenho exatamente a ideia de como fazer isso. A pequena sala de conferências na cobertura da clínica médica havia se transformado em um centro de operações improvisado. Mapas, documentos e laptops cobriam a mesa central. Enquanto Andressa, agora em jeans e camiseta, muito distante da imagem da garçonete tímida de dias atrás, conduzia a reunião com uma confiança que impressionava até Adnan. Eles esperam que vamos diretamente para a Suíça, explicou ela marcando rotas em um mapa digital. É o óbvio, e é exatamente o que não faremos. Qual é seu plano, então? Perguntou Khalil, observando-a com uma mistura de admiração e curiosidade. Dividir para conquistar, respondeu Andressa, seus olhos brilhando com determinação. Vamos criar 3 equipes, com 3 destinos diferentes. Cada uma seguirá um protocolo de segurança distinto, e apenas uma terá o anel verdadeiro. Adnan arqueou uma sobrancelha, claramente impressionado. E quem determinará qual equipe leva o anel autêntico? Eu, respondeu Andressa sem hesitação. É o meu legado, a minha responsabilidade. Um silêncio respeitoso seguiu sua declaração. Foi Paulo Mendes quem quebrou o momento, apontando para novas informações em seu tablet. Descobrimos algo sobre o cofre na Suíça, anunciou. Não é apenas um repositório de dinheiro. De acordo com os registros parciais que conseguimos obter, Farid Al-Khoury depositou documentos junto com os valores. Que tipo de documentos? Perguntou Khalil. Não sabemos com certeza, respondeu Paulo. Mas as notas de registro mencionam o verdadeiro legado dos Al-Khoury e algo sobre a reivindicação legítima. Andressa sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Meu avô nunca falou sobre documentos importantes. Apenas contava histórias sobre o passado glorioso da família no Líbano. Histórias são frequentemente o veículo da verdade quando a verdade é perigosa demais para ser dita abertamente, observou Adnan, surpreendendo a todos com a profundidade filosófica do comentário. Um leve gemido vindo do quarto adjacente interrompeu a conversa. Carmen havia acordado. Andressa imediatamente correu para o lado da mãe, seguida por Khalil. Filha, chamou Carmen, sua voz mais forte do que nos dias anteriores, um bom sinal da eficácia do tratamento. Preciso lhe contar algo importante. Andressa sentou-se na beira da cama, segurando a mão da mãe. Pode esperar, mãe. Você precisa descansar. Não, insistiu Carmen, tentando se sentar. É sobre seu avô, sobre o anel. Eu sempre soube mais do que contei. O coração de Andressa acelerou. O que quer dizer? Carmen olhou significativamente para Khalil. Poderia nos dar um momento a sós, jovem? Ele assentiu respeitosamente, retirando-se para a sala de conferências. Quando a porta se fechou, Carmen segurou firmemente a mão de Andy. Ressa, seus olhos subitamente claros e intensos. Seu avô não era apenas um membro da família Al-Khoury, revelou ela, sua voz quase um sussurro. Ele era o herdeiro legítimo do título de sheik, o verdadeiro líder que foi forçado ao exílio durante os conflitos políticos. Andressa sentiu o mundo girar ao seu redor. Por que nunca me contou isso? Porque ele fez com que prometesse manter segredo até que fosse absolutamente necessário, respondeu Carmen. Seu avô fugiu do Líbano não apenas por causa da guerra civil, mas porque havia um complô para assassiná-lo e usurpar a liderança da família. Quem estava por trás do complô? Perguntou Andressa, embora um pressentimento já formasse a resposta em sua mente. A família Al-Saud, confirmou Carmen gravemente. Eles queriam as terras ancestrais dos Al-Khoury, no que hoje é a fronteira entre Líbano e Síria. Terras que, seu avô descobriu mais tarde, continham algumas das maiores reservas de petróleo inexploradas da região. Andressa ficou atordoada com a revelação. Então não é apenas sobre dinheiro ou um título. É sobre poder geopolítico. Exatamente, assentiu Carmen. Os documentos no cofre suíço são os títulos originais das terras com selos oficiais do Império Otomano, reconhecidos por tratados internacionais que ainda são válidos. Quem possuir esses documentos pode reivindicar legalmente as terras e o petróleo sob elas. Por que está me contando isso agora? Perguntou Andressa, apertando a mão da mãe. Um sorriso cansado, mas determinado, formou-se nos lábios de Carmen. Porque vi como aquele jovem olha para você, filha. O mesmo olhar que seu pai tinha por mim. O mesmo que Farid tinha por sua avó. Um olhar que transcende fortunas e títulos. Ela tocou o anel verde no dedo de Andressa. E porque chegou a hora da verdade emergir das sombras. Quando Andressa retornou à sala de conferências, seu semblante havia mudado. Havia uma nova determinação em seus passos. Uma certeza que não estava lá antes. Todos notaram a transformação. Mudança de planos, anunciou ela, sua voz firme. Não vamos apenas recuperar um tesouro financeiro. Vamos reclamar um legado usurpado. Enquanto explicava o que sua mãe revelara, os olhos de Adnan brilharam com o reconhecimento das implicações geopolíticas e econômicas. As reservas de petróleo na região contestada poderiam valer dezenas de bilhões, potencialmente mais valiosas que o próprio Império Al-Rashid. Se isso for verdade, comentou Adnan, sua mente calculando possibilidades em alta velocidade, uma aliança entre Al-Rashid e Al-Khoury não seria apenas poderosa, seria revolucionária para o mercado energético global. Não estou interessada em alianças empresariais, cortou Andressa firmemente, surpreendendo o patriarca com sua assertividade. Estou interessada em justiça para a memória do meu avô e em segurança para minha mãe. O resto é secundário. Um pequeno sorriso de aprovação surgiu no rosto de Khalil, enquanto ele observava Andressa enfrentar seu intimidador pai sem hesitação. A questão agora, interveio Khalil, é como acessar o cofre em segurança, considerando que os Al-Saud provavelmente estarão monitorando todos os aeroportos suíços. Não iremos diretamente à Suíça, declarou Andressa, revelando finalmente seu plano completo. Primeiro vamos a Beirute. Beirute? Repetiu Adnan surpreso. Por quê?
Porque antes de acessar o que meu avô escondeu, preciso entender completamente quem ele era, respondeu Andressa. E porque é o último lugar onde os Al-Saud esperariam que fôssemos. Enquanto discutiam os detalhes logísticos da viagem ao Líbano, o telefone de Khalil tocou. Ao verificar o número, seu rosto empalideceu visivelmente. É a princesa Nur, anunciou mostrando a tela para os outros. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Andressa trocou um olhar significativo com Khalil antes de assentir decisivamente. Atenda, instruiu ela. Coloque no viva voz. Khalil obedeceu, ativando o alto-falante e colocando o telefone no centro da mesa. Nur, cumprimentou ele neutralmente. Khalil, respondeu uma voz feminina melodiosa, com um leve sotaque árabe. Que surpresa encontrá-lo no Brasil. Visitando amigos. O tom condescendente não passou despercebido por ninguém na sala. O que deseja, Nur? Perguntou Khalil diretamente, ignorando a provocação. Uma risada suave soou do outro lado da linha. Sempre tão impaciente. Uma característica que teríamos trabalhado juntos, se nosso noivado tivesse prosseguido conforme planejado. Andressa sentiu uma pontada de ciúme irracional, que afastou imediatamente. Não era momento para emoções descontroladas. Estou disposta a oferecer um acordo, continuou Nur, seu tom tornando-se mais empresarial. O anel Al-Khoury em troca da sua tranquilidade. Vocês seguem suas vidas, nós seguimos a nossa, e ninguém precisa explorar certas áreas contestadas. E se recusarmos? Perguntou Khalil. Então, respondeu Nur com falsa doçura, receio que nem mesmo o poderoso Adnan al-Rashid poderá garantir a segurança de todos os envolvidos, especialmente de certos pacientes em tratamento médico delicado. A ameaça velada à mãe de Andressa pairou pesadamente no ar. Antes que Khalil pudesse responder, Andressa inclinou-se em direção ao telefone. Princesa Nur, disse ela calmamente. Seu árabe perfeito surpreendendo a todos. Aqui é Andressa Silva. Ou talvez deva dizer, Andressa Al-Khoury. Um momento de silêncio chocado precedeu a resposta. A garçonete brasileira, como inesperado. Tenho uma contraproposta, continuou Andressa, ignorando a provocação. Encontre-me pessoalmente. Apenas nós duas, sem seguranças, sem homens nos dizendo o que fazer ou como negociar. Andressa não. Protestou Khalil, mas ela o silenciou com um gesto firme. Interessante, respondeu Nur após uma pausa considerável. Mulher para mulher, quase refrescante neste mundo dominado por homens, não é? Exatamente, concordou Andressa. Amanhã ao meio-dia no Jardim Botânico. Venha sozinha, como eu estarei. Como saberei que não é uma armadilha? Questionou Nur. Pelo mesmo motivo que saberei que não é uma armadilha sua, respondeu Andressa, porque ambas temos muito a perder e, potencialmente, muito a ganhar com uma conversa honesta. Após um momento de consideração, Nur concordou. Até amanhã, então. Senhorita Al-Khoury. Quando a ligação terminou, todos na sala encararam Andressa com expressões que variavam do choque à admiração e preocupação. Você enlouqueceu? Exclamou Khalil, o primeiro a recuperar a voz. É perigoso demais. É brilhante, contradisse Adnan, surpreendendo a todos. A princesa é orgulhosa demais para recusar um desafio direto de uma mulher que considera inferior. E curiosa demais para não comparecer. O que pretende dizer a ela? Perguntou Paulo Mendes, preocupado. Andressa tocou o anel em seu dedo, um novo plano já se formando em sua mente. A verdade. Ou pelo menos a parte da verdade que ela precisa ouvir. Khalil a puxou para um canto da sala, falando em voz baixa e urgente. Não permitirei que se coloque em risco assim. Andressa segurou o rosto dele entre suas mãos. Não estou pedindo permissão, Khalil. Estou informando minha decisão. Seus olhos suavizaram-se. Confie em mim. Sei o que estou fazendo. Naquele momento, olhando para a determinação inabalável nos olhos dela, Khalil reconheceu uma verdade fundamental. Havia encontrado não apenas um amor, mas uma parceira verdadeiramente igual. Alguém que o desafiaria, o complementaria e ocasionalmente o superaria. E, surpreendentemente, a ideia não o incomodou nem um pouco. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro exibia toda sua exuberância tropical sob o sol do meio-dia. Andressa, usando um vestido simples mas elegante, caminhava pelos caminhos sombreados por palmeiras imperiais,
aparentando uma calma que não sentia internamente. Estou no lugar combinado, informou discretamente ao microfone oculto em seu brinco. Contra sua insistência inicial, Khalil e Adnan haviam convencido-a a aceitar um dispositivo de comunicação e vigilância à distância. Recebendo claramente, respondeu a voz de Khalil em seu ouvido. Equipes de segurança posicionadas, mas invisíveis conforme combinamos. Seja cuidadosa, por favor. Andressa sentou-se em um banco próximo ao jardim de orquídeas, o local que havia especificado para Nur. Apesar da aparente tranquilidade, seus sentidos estavam alertas, observando cada movimento ao seu redor. Precisamente ao meio-dia, uma figura elegante materializou-se no caminho principal. Noor al-Saud era impressionante em sua beleza aristocrática. Alta, de postura impecável, usando um conjunto ocidental discreto, mas visivelmente exclusivo. Seus olhos amendoados varreram o ambiente com a precisão de quem foi treinada, para avaliar riscos desde a infância. Senhorita Al-Khoury cumprimentou Nur em inglês perfeito, aproximando-se do banco. Ou prefere Silva? Andressa é suficiente, respondeu ela, indicando o espaço ao seu lado. Obrigada por vir, princesa. Nur sentou-se graciosamente, mantendo uma distância calculada. Devo admitir que sua proposta despertou minha curiosidade. É raro encontrar alguém disposto a negociar diretamente nos círculos em que nos movemos. Talvez porque eu ainda não pertença completamente a esses círculos, observou Andressa. O que me dá uma perspectiva diferente. Um leve sorriso tocou os lábios perfeitamente pintados de Nur. Perspicaz. Então, o que uma garçonete brasileira com um anel de família poderoso quer discutir comigo? Andressa girou o anel verde em seu dedo, o gesto atraindo deliberadamente o olhar de Nur. Gostaria de entender por que este pequeno objeto é tão importante para sua família. Importante o suficiente para ameaçar uma mulher doente em tratamento. Nur teve a decência de parecer momentaneamente desconfortável. Negócios são negócios. Nada pessoal. É sempre pessoal quando envolve família, rebate. O Andressa. Ela fez uma pausa calculada antes de continuar. Assim como foi pessoal quando sua família forçou meu avô ao exílio. Os olhos de Nur estreitaram-se quase imperceptivelmente. Você sabe. Sei o suficiente, respondeu Andressa com calma estudada. Sei sobre as terras, sobre o petróleo, sobre os documentos no cofre suíço. Então sabe por que isto vai muito além de um simples anel de família, concluiu Nur. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Aqueles documentos e aquelas terras representam um valor incalculável no atual mercado energético. Bilhões hoje, trilhões potencialmente no futuro. A questão é por que compartilharia isso com você? Perguntou Andressa diretamente. Por que não simplesmente seguir em frente com minha reivindicação legítima? Nur riu suavemente. Porque você é inteligente o suficiente para saber que uma brasileira recém-descoberta herdeira, sem conexões políticas significativas, enfrentaria obstáculos imensuráveis, mesmo com o apoio dos Al-Rashid. E você oferece uma parceria, propôs Nur pragmaticamente. 50% dos direitos para você, com todo o apoio político e diplomático da minha família para validar a reivindicação internacionalmente. Sem confrontos, sem riscos para sua mãe ou para você. Andressa fingiu considerar a oferta, ganhando tempo conforme seu plano exigia. Por que confiaria em você? Sua família tentou matar meu avô. Eram outros tempos, outras pessoas, respondeu Nur com um gesto dismissivo. Eu represento uma nova geração, mas pragmática. Como foi pragmático seu noivado arranjado com Khalil? Perguntou Andressa, incapaz de conter completamente a ponta de ciúme em sua voz. Um lampejo de algo. Mágoa? Ressentimento? Passou pelos olhos de Nur. Aquilo foi negócios. Nada mais. Ela estudou Andressa com nova intensidade. Você realmente se importa com ele, não é? Não é apenas pelo dinheiro ou posição. Algumas coisas transcendem fortunas e linhagens, respondeu Andressa simplesmente. Nur permaneceu em silêncio por um momento, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Sabe, em outra realidade, poderíamos ter sido amigas, você e eu. Ambas inteligentes, ambas presas em jogos de poder criados por homens. Ainda podemos escolher jogar o jogo diferentemente, sugeriu Andressa. Talvez, concedeu Nur,
antes de retornar abruptamente ao modo negócios. Minha oferta permanece. 50% dos direitos em troca de nossa cooperação e proteção. Andressa respirou fundo, chegando ao momento crucial de seu plano. Tenho uma contraproposta. Estou ouvindo. Não quero as terras nem o petróleo, declarou Andressa, surpreendendo visivelmente a princesa. Quero apenas o legado histórico da minha família restaurado. Um reconhecimento formal do papel dos Al-Khoury na região e fundos suficientes para estabelecer uma fundação educacional e médica no Brasil e no Líbano. Noor a encarou com suspeitada desconfiança. E o resto? Todo o potencial petrolífero e econômico ficaria com sua família, com 2 compromissos legalmente vinculantes. Primeiro, uma porcentagem dos lucros seria direcionada perpetuamente para projetos humanitários. Segundo, nenhum membro da minha família jamais seria ameaçado novamente. A princesa estudou Andressa como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Você está abrindo mão de potencialmente trilhões por princípios. Estou escolhendo uma vida que desejo viver, não uma que me foi imposta por circunstâncias históricas, corrigiu Andressa. E acredito que você, mais do que muitos, pode entender essa escolha. Algo mudou na postura de Noor. Uma tensão quase imperceptível liberada, uma máscara parcialmente removida. Sabe por que aceitei me encontrar com você? Perguntou Noor suavemente. Porque quando vi suas fotos nos relatórios de inteligência, reconheci algo familiar no seu olhar. A mesma determinação que vejo no espelho todas as manhãs. O olhar de uma mulher que não nasceu para ser peão no jogo de outrem. Ela estendeu a mão elegantemente. Aceito sua proposta com uma condição adicional. Qual? Perguntou Andressa, surpresa com a rápida concordância. Que manteremos uma linha de comunicação aberta entre nós. Mulher para mulher, sem intermediários masculinos. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro, iluminou o rosto aristocrático de Noor. O mundo dos negócios internacionais precisa desesperadamente de mais perspectivas femininas. Andressa aceitou o aperto de mão, sentindo que acabara de formar uma aliança inesperada e potencialmente transformadora. Enviarei os termos formais através dos canais apropriados, continuou Noor, levantando-se graciosamente. Quanto ao cofre suíço, ainda precisará acessá-lo para recuperar os documentos históricos que mencionou. Sim, confirmou Andressa. Então deixe-me facilitar sua jornada, disse Noor, retirando um cartão elegante de sua bolsa. Este é o contato do meu assessor pessoal em Zurique. Ele garantirá que você tenha acesso ao banco sem complicações ou interferências indesejadas. Andressa aceitou o cartão, sentindo que havia algo não dito nas palavras de Noor. Por que está me ajudando agora? A princesa ajustou seu lenço de seda com um gesto estudado. Digamos que prefiro aliados a inimigos e que reconheço o valor de ter alguém como você em minha órbita, Andressa Silva. Ela sorriu enigmaticamente. Ou devo começar a praticar Andressa Al-Rashid? Um rubor inesperado coloriu as bochechas de Andressa. Estamos. É cedo para... Por favor. Noor ergueu a mão com divertimento genuíno. A forma como Khalil cancelou nosso noivado, arriscando a ira de seu pai e uma aliança bilionária, já disse tudo o que preciso saber. Quando um homem como ele age assim, como ele? Perguntou Andressa, curiosidade vencendo a prudência. Reservado, calculista, sempre 3 passos à frente de todos. Noor deu de ombros elegantemente. Para alguém assim jogar tudo pela janela após uma dança... Bem, até mesmo eu reconheço quando estou diante de algo raro. As 2 mulheres se entreolharam com um novo entendimento mútuo, transcendendo momentaneamente as circunstâncias complexas que as reuniram. Agora, Noor consultou discretamente seu relógio de pulso. Sugiro que informe seus protetores escondidos nas árvores que nossa reunião foi produtiva e pacífica. Andressa não conseguiu conter um sorriso surpreso. Você sabia? Minha querida, ninguém na minha posição sobrevive sendo ingênua. Noor se afastou com a graça natural de quem nasceu para comandar salões. Após alguns passos, virou-se uma última vez. E Andressa, se algum dia precisar de uma aliada que entenda este mundo melhor que você, meu número está no verso do cartão. Enquanto observava a princesa desaparecer entre as palmeiras imperiais, Andressa sentiu o peso do anel verde em seu dedo de forma diferente. Não mais como uma carga de responsabilidade,
mas como um símbolo de possibilidades inexploradas. Você está bem? A voz ansiosa de Khalil soou em seu ouvido através do microfone oculto. O que aconteceu? Algo inesperado, respondeu Andressa suavemente. Acho que acabo de fazer uma amiga no lugar mais improvável. O Líbano recebeu Andressa com uma familiaridade desconcertante. Enquanto o carro atravessava as ruas movimentadas de Beirute, ela absorvia cada detalhe. Os aromas de cardamomo e hortelã no ar, o chamado distante para orações, as fachadas de edifícios que misturavam cicatrizes de guerra com renovação modernista. É como se eu já tivesse estado aqui, murmurou, mais para si mesma que para Khalil ao seu lado. Ele apertou sua mão gentilmente. Seu avô deve ter transmitido mais do Líbano em suas histórias do que você percebeu. O carro parou diante de uma casa de pedra de 3 andares no bairro histórico de Arrafié. A construção, com suas janelas em arco e jardim murado, parecia congelada no tempo, resistindo teimosamente às transformações da cidade ao seu redor. Esta era a casa da família Al-Khoury, explicou Adnan, que insistira em acompanhá-los nesta parte da jornada, preservada por décadas, aguardando o retorno dos legítimos proprietários. Andressa engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Quem a manteve todos esses anos? Servos leais, respondeu Adnan. E mais recentemente a Fundação Cultural Libanesa, após eu fazer algumas contribuições estratégicas. Khalil lançou um olhar surpreso ao pai, que deu de ombros com uma expressão enigmática. Sempre mantenha suas opções abertas, filho. Primeira regra dos negócios. Ao entrarem foram recebidos por um homem idoso, cujo rosto se iluminou ao ver Andressa. Os mesmos olhos, murmurou ele em árabe antigo. Os mesmos olhos de Farid que Alá o tenha. Ibrahim, como se apresentou, havia sido assistente pessoal do avô de Andressa na juventude. Agora, com quase 90 anos, mantinha-se como guardião das memórias e segredos da família. Ele esperava que este dia chegaria, disse Ibrahim, conduzindo-os através de cômodos preservados como um museu vivo. Seu avô sempre acreditou que um dia a verdade retornaria à luz. Na biblioteca, no 2º andar, Ibrahim moveu um painel aparentemente normal na parede, revelando um cofre embutido. Apenas o anel pode abri-lo, explicou. Ele o projetou especificamente para isso. Com mãos trêmulas, Andressa inseriu o anel verde no encaixe perfeitamente correspondente. Um clique suave precedeu a abertura do cofre, revelando um pacote de documentos envelhecidos e um pequeno livro encadernado em couro. O diário pessoal de seu avô, identificou Ibrahim respeitosamente. E o mapa? Mapa? Perguntou Khalil, aproximando-se para examinar melhor. Andressa desdobrou cuidadosamente o pergaminho amarelado. Nele, marcações intrincadas detalhavam não apenas as terras ancestrais da família, mas algo mais. Uma série de símbolos e referências a um local específico no deserto sírio-libanês. O tesouro de Palmira, sussurrou Ibrahim, sua voz carregada de reverência. A verdadeira herança dos Al-Khoury não é apenas petróleo ou terras, mas algo muito mais antigo e valioso. Andressa folheou rapidamente o diário, seus olhos captando fragmentos de uma história que seu avô nunca compartilhara completamente. Menções a artefatos pré-islâmicos, a um conhecimento guardado por gerações, a uma responsabilidade que transcendia a riqueza material. Ele escreveu sobre você, disse ela subitamente, parando em uma página com sua caligrafia elegante. Aqui. Quando minha neta encontrar este diário, saberá que algumas heranças não podem ser mensuradas em ouro ou terras. O verdadeiro legado Al-Khoury está no conhecimento que guardamos e na sabedoria para usá-lo com responsabilidade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Andressa enquanto absorvia o impacto das palavras. Seu avô havia previsto sua jornada muito antes dela nascer. Por isso ele insistiu tanto para que eu aprendesse árabe, compreendeu ela. Por isso as histórias elaboradas, os ensinamentos sobre história antiga. Ele estava me preparando. Para isso, confirmou Ibrahim apontando para o mapa, para recuperar não apenas sua herança material, mas o legado cultural e histórico que foi quase apagado pelas areias do tempo. Khalil e Adnan trocaram olhares de compreensão mútua. Isso transcendia negócios ou alianças familiares. Era uma busca por identidade e continuidade histórica que ambos
Como homens enraizados em tradição, podiam compreender profundamente. O cofre na Suíça, murmurou Andressa, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Contém os documentos legais das terras, mas não é o verdadeiro tesouro que meu avô queria que eu encontrasse. Exatamente, assentiu Ibrahim. O Banco Suíço guarda seu direito legal ao legado. Mas a verdadeira essência desse legado, ele apontou para o mapa misterioso. Está enterrada onde apenas um verdadeiro Al-Huri pode encontrar. Andressa virou-se para Khalil, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Precisamos ir à Suíça primeiro, para assegurar os documentos legais e cumprir o acordo com Noor. Depois seguiremos este mapa, completou ele, o espírito de aventura acendendo em seu olhar geralmente pragmático. Juntos, Adnan pigarreou interrompendo o momento. Antes de partirem em uma caçada romântica ao tesouro, sugiro reverem estes documentos mais detalhadamente. Ele apontou para uma anotação específica no mapa. Este símbolo representa um local que atualmente está em território disputado. Não será uma jornada simples. Ibrahim ofereceu a Andressa uma pequena caixa de madeira entalhada. Seu avô deixou isto para o momento em que você retornasse. Dentro, um colar de prata antiga, com um pendente circular contendo inscrições em uma língua, que não era árabe, nem qualquer outro idioma facilmente identificável. Aramaico antigo, identificou Ibrahim. A língua falada nesta região muito antes do árabe. Diz, o passado ilumina o futuro quando o coração permanece fiel à verdade. Enquanto Andressa colocava o colar, um som estridente de alarme rompeu a quietude da casa ancestral. No monitor de segurança próximo à porta, figuras encapuzadas podiam ser vistas invadindo o perímetro externo. Al-Saud? Perguntou Khalil tensamente, instintivamente movendo-se para proteger Andressa. Ibrahim balançou a cabeça negativamente. Pior, os guardiões do deserto. Quem? Questionou Andressa confusa. Uma seita antiga que acredita ser responsável por proteger os segredos do deserto, explicou Ibrahim rapidamente, ativando um mecanismo oculto que abriu uma passagem na parede oposta. Eles perseguiram seu avô até o exílio e agora vieram atrás de você. Como souberam que estamos aqui? Perguntou Adnan, sua mente estratégica já calculando rotas de escape. Ibrahim apontou para o colar que Andressa acabara de colocar. Alguns artefatos têm formas de se anunciar àqueles que estão sempre vigilantes. Enquanto se apressavam pelo túnel secreto que levava aos fundos da propriedade, Andressa segurava firmemente o diário e o mapa contra o peito. O que começara como uma busca por suas origens, agora se transformava em algo muito maior e potencialmente mais perigoso. Venham, chamou Ibrahim, guiando-os através de passagens estreitas que pareciam datar de séculos atrás. Há uma saída que os levará diretamente ao aeroporto privado. Ao emergirem em uma rua lateral, onde motoristas leais os aguardavam, Andressa lançou um último olhar para a casa ancestral. Por um momento fugaz, imaginou ver a silhueta de seu avô na janela superior, não como o homem idoso que conhecera, mas como o jovem sheik que deixara tudo para trás para proteger sua família e seu legado. Voltarei, prometeu silenciosamente, enquanto o carro acelerava em direção ao futuro incerto que os aguardava. O Banco Nacional Suíço em Zurique exalava uma aura de discrição cultivada ao longo de séculos. Seus corredores de mármore e madeira nobre testemunharam silenciosamente a passagem de fortunas, a queda e ascensão de dinastias, segredos que poderiam reescrever a história. Andressa avançava por esse templo do capital mundial com passos determinados. Khalil ao seu lado e Adnan alguns passos atrás, conversando discretamente ao telefone. Após os eventos em Beirute, haviam voado diretamente para a Suíça, deixando para trás uma sensação de urgência crescente. Senhorita Al-Khoury, cumprimentou o diretor do banco, um homem de aparência sóbria e precisão suíça, que os recebeu pessoalmente em uma sala privativa. Estávamos esperando por este dia há muitas décadas. Ele conduziu o grupo através de várias portas de segurança até chegarem a um elevador que descia profundamente no subsolo. As camadas de proteção eram impressionantes, mesmo para os padrões dos Al-Rashid. Seu avô estabeleceu protocolos muito específicos, explicou o diretor enquanto desciam.
O cofre só pode ser acessado mediante a presença física do anel e verificação biométrica complementar. Verificação biométrica? Questionou Andressa surpresa. Como isso seria possível se ele pretendia que eu o abrisse décadas depois? DNA, respondeu o diretor simplesmente. Seu avô deixou uma amostra de seu DNA e especificou que apenas alguém com correspondência genética direta poderia acessar o conteúdo. Para a época era tecnologia quase futurística. A profundidade do planejamento de seu avô deixava Andressa cada vez mais impressionada. Não era apenas um homem fugindo de ameaças políticas. Era alguém meticulosamente preparando o terreno para uma reivindicação futura. O elevador parou finalmente, abrindo para um corredor clinicamente iluminado, onde cofres individuais, mais semelhantes a pequenas câmaras que a caixas convencionais, alinhavam-se em sequência numérica. Cofre 1077, anunciou o diretor, parando diante de uma porta circular que lembrava mais um portal de submarino que um cofre bancário. Seguindo os protocolos estabelecidos, devo deixá-los a sós para o processo de verificação e abertura. Quando o diretor se afastou, Andressa encarou o mecanismo complexo diante dela, um encaixe perfeitamente moldado para o anel, circundado por uma tela de verificação digital moderna. Chegou a hora, murmurou Khalil, apertando suavemente seu ombro em apoio. Adnan observava a cena com uma expressão indecifrável. Independentemente do que encontrarem aí dentro, lembrem-se, conhecimento é poder, mas timing é tudo. Andressa respirou fundo, removendo o anel verde de seu dedo. Com um gesto deliberadamente lento, inseriu-o na abertura correspondente. A pedra verde brilhou momentaneamente sob a luz artificial, como se despertasse após um longo sono. Um painel lateral deslizou suavemente, revelando um scanner. Amostra de DNA requerida para verificação secundária, anunciou uma voz computadorizada. Seguindo sua intuição, Andressa colocou a palma de sua mão sobre o scanner. Uma luz azul percorreu sua pele, analisando o que estava invisível ao olho humano. DNA compatível. Bem-vinda, herdeira Al-Khoury, declarou a voz sintética, enquanto a massiva porta circular começava a abrir-se com um som hidráulico. O interior revelou não um pequeno compartimento, mas uma sala inteira. Um repositório cuidadosamente organizado de história familiar e segredos guardados. Inacreditável, sussurrou Khalil, enquanto entravam no espaço iluminado. Ao centro, sobre uma mesa de madeira entalhada, que parecia deslocada no ambiente ultramoderno, repousava uma caixa de prata ornamentada. Ao redor, prateleiras sustentavam documentos organizados cronologicamente, pequenos artefatos cuidadosamente preservados, e o que parecia ser uma coleção completa da história familiar dos Al-Khoury. Ele preservou tudo, murmurou Andressa emocionada, percorrendo com os dedos os tomos encadernados em couro. Há a história completa da família, desde o período otomano. Khalil examinou alguns documentos com o olho treinado para negócios. Estes são os títulos de propriedade originais das terras na fronteira sírio-libanesa, exatamente como sua mãe mencionou, com autenticação otomana e reconhecimento internacional posterior. Enquanto Adnan absorvia as implicações legais e econômicas dos documentos, Andressa foi atraída inexoravelmente para a caixa de prata ao centro. Seu instinto dizia que ali estava o verdadeiro coração do legado de seu avô. A caixa não possuía fechadura visível, apenas uma pequena depressão circular na tampa. Andressa tocou o colar que Ibrahim lhe dera em Beirute, o pendente circular encaixando-se perfeitamente no espaço. Ao girá-lo, a tampa se abriu silenciosamente, revelando uma carta manuscrita sobre um objeto envolto em seda antiga. É a letra dele, reconheceu ela, pegando o papel com mãos trêmulas. A carta, escrita em árabe clássico, começava com uma saudação diretamente para ela. Para minha neta Andressa, que nunca conheci, mas cujo espírito sinto através do tempo. Se está lendo estas palavras, significa que encontrou seu caminho de volta às suas raízes, que o anel cumpriu seu propósito e que o legado Al-Khoury continuará através de você. Os documentos neste cofre garantirão sua reivindicação legal sobre nossas terras ancestrais e os recursos que contém. Use este poder com sabedoria e justiça.
Mas o verdadeiro tesouro de nossa família não está nas propriedades ou no petróleo que jaz sob elas. Está no conhecimento que guardamos por gerações como fiduciários de algo muito maior que nós mesmos. Sob esta carta, encontrará um artefato conhecido como a chave de Palmira. É mais antigo que o Islã, mais antigo que o cristianismo. Data de uma época em que o conhecimento científico e espiritual não eram considerados domínios separados, mas aspectos da mesma verdade universal. Este objeto não me pertence, nem a você. Somos apenas seus guardiões temporários. Ele contém coordenadas precisas para um repositório de conhecimento escondido no deserto, textos e artefatos que remontam à Biblioteca de Alexandria, preservados por uma linhagem de protetores da qual nossa família faz parte. Os guardiões do deserto que você provavelmente já encontrou não são nossos inimigos, mas zeladores radicais deste mesmo segredo. Eles temem que o conhecimento caia em mãos erradas, enquanto nossa família sempre acreditou que o verdadeiro propósito do conhecimento é iluminar, não permanecer escondido. O mapa em nossa casa ancestral em Beirute te guiará ao local físico. Este artefato te dará acesso ao que está oculto há séculos. Confio em seu coração para fazer o que é certo com este legado. Não deixe que o poder da riqueza material ofusque o verdadeiro tesouro do conhecimento e da sabedoria. Com amor eterno, seu avô, Farid Al-Khoury. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Andressa, enquanto absorvia as palavras do avô que nunca conhecera, mas que havia planejado cada etapa de sua jornada com tanto amor e previdência. Com reverência, ela removeu o tecido de seda, revelando um objeto que parecia combinar elementos de astrolábio antigo e mecanismo de precisão. Dourado e decorado com inscrições em várias línguas antigas, parecia simultaneamente um objeto arqueológico e uma peça de tecnologia avançada. A chave de Palmira, sussurrou ela, sentindo um leve zumbido vibratório ao segurar o artefato, como se ele respondesse ao seu toque. Nesse momento, a porta do cofre abriu-se abruptamente. O diretor do banco entrou apressadamente, seu comportamento normalmente composto completamente alterado. Precisam sair imediatamente, alertou ele com urgência. O banco está sendo evacuado. Homens armados invadiram o saguão principal, exigindo acesso a este cofre específico. Os guardiões? Perguntou Andressa alarmada. O diretor pareceu confuso. Não sei quem são, mas vieram em veículos oficiais sauditas. Khalil e Adnan trocaram olhares tensos. Al-Saud, concluíram simultaneamente. Mas o acordo com Noor, começou Andressa, confusa. Aparentemente, interrompeu Adnan gravemente, nem todos os membros da família estão alinhados com a princesa. Existe uma saída secundária? Perguntou Khalil ao diretor, seu instinto protetor assumindo o controle. Por aqui, confirmou o homem, guiando-os para um corredor lateral. Leva diretamente à garagem privativa. Temos protocolos para estas situações. Enquanto corriam pelo corredor de emergência, Andressa guardou cuidadosamente a chave de Palmira e os documentos mais importantes em sua bolsa. A carta de seu avô ela dobrou e colocou junto ao coração, no bolso interno de seu casaco. O acordo com Noor previa que entregaríamos cópias dos documentos legais, mantendo os originais, lembrou ela enquanto avançavam. Mas nada foi mencionado sobre artefatos antigos ou conhecimentos ocultos, porque ela provavelmente não sabe sobre eles, concluiu Khalil. Esta parte do legado Al-Khoury foi mantida em segredo até dos Al-Saud. No elevador que os levava à garagem, Adnan falava rapidamente ao telefone, mobilizando recursos. Nosso jato está pronto para decolar assim que chegarmos ao aeroporto, informou ao desligar. Mas precisamos decidir nosso destino imediatamente. Andressa sentiu o peso da chave de Palmira em sua bolsa, como se o artefato pulsasse com urgência própria. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente, junto com a lembrança do mapa em seu diário. A decisão cristalizou-se com clareza surpreendente em seu coração. Precisamos voltar ao Brasil primeiro, declarou ela com firmeza inesperada. Minha mãe precisa saber tudo isso. E depois... Ela trocou um olhar significativo com Khalil, que assentiu em compreensão silenciosa. Depois seguiremos o mapa até o deserto, completou ele, para encontrar o verdadeiro tesouro dos Al-Khoury.
Enquanto o carro blindado acelerava para fora da garagem do banco, seguido à distância por veículos com placas diplomáticas sauditas, Andressa sentiu-se no epicentro de forças históricas maiores que ela mesma. Uma sensação vertiginosa de destino que a conectava através do tempo com o avô que nunca conhecera, mas cujos passos agora seguia. A chave de Palmira em sua bolsa parecia vibrar em sincronia com as batidas aceleradas de seu coração, como se ambos soubessem que o ponto de não retorno havia sido cruzado. A brisa suave do entardecer balançava as cortinas do quarto de hospital onde Carmen Silva repousava, visivelmente mais forte que semanas atrás. As cores vibrantes do pôr-do-sol carioca pintavam o ambiente com tons dourados e alaranjados, criando uma atmosfera quase mágica. Então era isso que seu avô protegia, disse Carmen suavemente, após Andressa terminar de relatar tudo o que descobrira nas últimas semanas. Não apenas terras ou petróleo, mas conhecimento. Andressa assentiu, segurando a mão da mãe entre as suas. O anel verde havia retornado ao seu dedo após a aventura no Banco Suíço. Conhecimento tão valioso que pessoas estão dispostas a matar por ele, ou morrer para protegê-lo. Carmen estudou o rosto da filha com olhos perceptivos. E o que você pretende fazer com este legado, filha? Antes que Andressa pudesse responder, uma leve batida na porta anunciou a chegada de Khalil. Nos dias desde que retornaram da Suíça, ele dividira seu tempo entre organizar a segurança delas e finalizar os termos do acordo com a princesa Noor, que, surpreendentemente, mantivera sua palavra apesar das ações não autorizadas de outros membros da família Al Saud. Desculpe interromper, disse ele respeitosamente. As análises finais chegaram, senhora Silva. Carmen sorriu, estendendo a mão para que ele se aproximasse. Nos últimos dias, uma conexão genuína havia se formado entre ela e o herdeiro Al-Rashid. Khalil já disse para me chamar de Carmen. Afinal, pelo jeito como você olha para minha filha, logo seremos família. Um rubor inesperado coloriu as faces de Andressa, enquanto Khalil sorria com aquela mistura de confiança e vulnerabilidade que só demonstrava na presença delas. E o que dizem os médicos? Perguntou Andressa, tentando desviar o assunto. O sorriso de Khalil ampliou-se. Remissão completa. O tratamento funcionou além das expectativas mais otimistas. Carmen apertou a mão de Andressa. Vê? As estrelas estão se alinhando, filha. Primeiro encontra seu destino no deserto. Depois minha saúde retorna. O universo tem seus caminhos. Andressa sentiu uma onda de emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça cósmico estivessem finalmente se encaixando. Ainda temos uma jornada pela frente, lembrou Khalil, seu semblante tornando-se mais sério. O mapa, a chave de Palmira, o repositório no deserto e os guardiões que certamente estarão nos esperando, completou Andressa. Sem mencionar os Al Saud que não concordam com o acordo de Noor. Carmen observou a troca entre eles com olhos sábios. Vocês já decidiram, não é? Vão seguir o mapa. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Andressa assentiu lentamente. Precisamos completar o ciclo, explicou. Não apenas por mim ou pelo legado do vovô, mas porque sinto que há algo maior em jogo. O conhecimento que ele protegia talvez seja algo que o mundo precise agora. Khalil colocou a mão sobre a dela. Tenho tudo preparado. Um time de segurança discreta, equipamento apropriado para o deserto, especialistas em arqueologia e linguística antiga à disposição. Típico de um Al-Rashid, brincou Carmen. Sempre preparado com recursos ilimitados. Todos riram, aliviando momentaneamente a tensão que pairava sobre os planos futuros. Antes de partirem nessa aventura, disse Carmen, tornando-se subitamente séria, há algo que vocês precisam fazer. O quê? Perguntou Andressa. Carmen segurou as mãos de ambos, unindo-as sobre a sua. Reconhecer o que encontraram um no outro. Algo raro. Algo precioso. Um silêncio significativo preencheu o quarto, enquanto Andressa e Khalil se entreolhavam. Não mais como a garçonete brasileira e o bilionário árabe, mas como dois indivíduos que haviam encontrado no outro uma conexão que transcendia circunstâncias, culturas e expectativas. Seu avô sempre dizia que existem encontros escritos nas estrelas, continuou Carmen suavemente, predestinados não por um poder externo,
mas pela ressonância entre almas que se reconhecem, mesmo separadas por oceanos e desertos. Como ele encontrou a vovó? Perguntou Andressa. Exatamente assim, sorriu Carmen. Através de uma dança inesperada, em uma festa diplomática. Um momento que mudou o curso de 2 vidas para sempre. Khalil apertou gentilmente a mão de Andressa. Como nós. A tarde avançava, colorindo o quarto com tons cada vez mais profundos de dourado e carmesim. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu do Rio de Janeiro. Quando partirão? Perguntou Carmen, sua voz traindo a preocupação maternal que nenhuma racionalização poderia eliminar completamente. Em 2 dias, respondeu Khalil. Tempo suficiente para finalizar os preparativos. E você... Ele hesitou, trocando um olhar significativo com Andressa. E para o que preparamos para esta noite, completou Andressa, inclinando-se para beijar a testa da mãe. Uma surpresa. Horas mais tarde, a cobertura do Copacabana Palace resplandecia sob a luz de centenas de velas. A varanda havia sido transformada em um oásis de flores e luzes cintilantes, com o Oceano Atlântico e as estrelas como pano de fundo. Carmen, acomodada confortavelmente em uma chaise especialmente preparada para ela, observava com olhos marejados enquanto Andressa emergia de um quarto adjacente em um vestido simples mas elegante de seda creme. Você está linda, sussurrou segurando as mãos da filha quando esta se aproximou. Está mesmo, concordou uma voz inesperada. Adnan al-Rashid, impecável em seu traje formal, aproximou-se com Leila ao seu lado. A matriarca al-Rashid trouxera pessoalmente um chale de seda bordado à mão para Andressa. Tradição familiar, explicou Leila, ajudando a colocá-lo sobre os ombros de Andressa. Toda noiva al-Rashid usa um chale feito por sua futura sogra no dia de seu compromisso. Andressa tocou o tecido delicado com reverência. É lindo, Leila. Obrigada. O que é verdadeiramente lindo, respondeu a matriarca com sinceridade incomum, é ver meu filho finalmente encontrar alguém que enxerga o homem além do nome e da fortuna. Em um canto discreto, Ibrahim, que insistira em acompanhá-los desde Beirute, conversava animadamente com Paulo Mendes e outros amigos próximos de Andressa no Brasil. A pequena reunião íntima havia sido deliberadamente mantida em sigilo, com segurança reforçada, mas invisível. Um movimento na entrada da varanda atraiu a atenção de todos. Khalil, vestido em uma versão modernizada do traje tradicional árabe, avançava com uma confiança tranquila, que contrastava com a emoção visível em seus olhos. Quando ele e Andressa se encontraram no centro da varanda, sob um dossel de flores e luzes, o resto do mundo pareceu desvanecer ao redor deles. Há 3 semanas, começou Khalil, sua voz forte o suficiente apenas para que todos pudessem ouvir. Eu não te conhecia, e agora não consigo imaginar um futuro em que você não esteja presente. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Alguns diriam que é loucura, que não tivemos tempo suficiente, que somos de mundos diferentes demais. Eles estariam errados, respondeu Andressa suavemente, porque o que encontramos um no outro transcende tempo e geografia. É um reconhecimento de almas. Khalil retirou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Este não é um pedido formal de casamento, ainda. Explicou com um sorriso que iluminou seus olhos. É uma promessa de que qualquer aventura que o futuro nos reserve, enfrentaremos juntos. Dentro da caixa, um anel delicado de platina sustentava uma única pedra verde, extraordinariamente similar à do anel de família, mas menor e mais moderna. Para complementar o anel de seu avô, explicou ele enquanto deslizava a joia no dedo direito dela. Passado e futuro, tradição e renovação, unidos como espero que sejamos. Aplausos discretos e emocionados ecoaram pela varanda enquanto eles selavam a promessa com um beijo gentil. Mais tarde, quando a pequena celebração seguia animadamente, Andressa encontrou um momento para se afastar. Contemplando o oceano sob o céu estrelado, o peso combinado dos 2 anéis em suas mãos, o legado histórico em uma, a promessa de futuro na outra, parecia simbolizar perfeitamente o cruzamento de caminhos em que se encontrava. Khalil juntou-se silenciosamente a ela, envolvendo-a em um abraço protetor pelas costas. No que está pensando? Perguntou ele suavemente.
Andressa apontou para as estrelas. Em como meu avô estava certo. Alguns encontros realmente estão escritos nas constelações, esperando apenas o momento certo para se manifestarem. Ela virou-se para encará-lo. Em 2 dias partiremos para o deserto, seguindo um mapa antigo em busca de conhecimentos perdidos, possivelmente enfrentando perigos que nem imaginamos ainda. E isso te preocupa? Perguntou Khalil. Andressa sorriu, tocando o rosto dele com ternura. Estranhamente não, porque finalmente entendi o que meu avô quis dizer em sua carta. O verdadeiro tesouro não está escondido no deserto. Não? Khalil arqueou uma sobrancelha curiosa. O verdadeiro tesouro, continuou ela, seu olhar sustentando o dele com intensidade, é a capacidade de reconhecer o que realmente importa em meio às tempestades da vida. Reencontrar alguém com quem compartilhar tanto as dunas do deserto quanto as varandas à beira-mar. Khalil a puxou para mais perto. Então somos ricos além de qualquer medida, independentemente do que encontrarmos no deserto. Exatamente, concordou Andressa, descansando a cabeça no peito dele, enquanto contemplavam o horizonte onde o oceano encontrava o céu. Porque alguns tesouros não podem ser medidos em ouro ou terras, ou conhecimentos antigos. Alguns tesouros são sentidos apenas no espaço silencioso entre 2 corações que se reconheceram através das areias do tempo. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, 2 almas que se encontraram em uma dança improvável em Dubai preparavam-se para sua próxima aventura, não apenas em busca de segredos ancestrais enterrados no deserto, mas na jornada ainda mais extraordinária de construir uma vida juntos, transcendendo culturas, tradições e expectativas. O anel verde de seu avô brilhava sob as estrelas, como se aprovasse silenciosamente o caminho que Andressa escolhera, um caminho que honrava o passado, enquanto abraçava corajosamente o futuro. Entre areias e sonhos, sussurrou ela, encontramos nosso verdadeiro norte. Khalil sorriu, completando o pensamento como se pudesse ler sua mente. E descobrimos que alguns destinos, por mais improváveis que pareçam, são simplesmente inevitáveis, concluiu Andressa, selando a verdade com um beijo que prometia 1000 aventuras por vir.